E o Papo da Ju começa agora. Já se inscreveu no canal, ativou a notificação. Se não fez, faz agora, que ainda dá tempo para você não perder nenhum vídeo, hein? E segue a gente lá no Instagram também, @papodaju. E hoje o Papo da Ju é muito diferente para mim, porque ele só existe porque tem dois caras aqui na minha frente, Gilberto e Gilmar Perucci, que vocês vão estar conhecendo. Quem já conhece vai estar relembrando, quem não conhece vai conhecer. E para chegar onde eu tô aqui hoje, eu precisei passar por esses dois caras, senão não existiria esse programa. Então, é um programa emocionante para mim. Mas antes de se emocionar, pede a sua cachaça Papo da Ju, manda o direct que vai chegar na sua casa. Papo da Ju começa agora. Gilberto e Gilmar Perucci, sejam muito bem-vindos ao Papo da Ju. Obrigado, João. Prazer estar aqui. A gente tem acompanhado, né, as outras gravações e está muito bacana, está muito gostoso assistir. E para a gente realmente é um prazer muito grande estar com a Juliana entrevistando a gente. O mundo é redondo, né? Talvez a gente já tenha entrevistado ela alguma vez. É possível. Eu acho que talvez para pedir um emprego. Talvez nessa fase. Uma entrevista de emprego. Antes de começar, tem a pergunta que não quer calar, que é assim: vocês querem tomar no começo, no meio ou no fim? E aí, vamos lá. Coragem. Eu vou no começo. Acho que eu vou também. No começo? Vou no começo. Pode Só tomar, no começo? Pode tomar? Sim. Nossa. A gente tem que fazer um... Mas tem que virar tudo? É, vou explicar. Ó, Brinde, saúde. Saúde. a nós Papo da Ju. vai virar, segurar... Eu vou ser generosa, eu vou contar só até 5. Tá. E aí depois quando der 5, engole e não toma água na sequência, senão vocês estão ferrados. Se eu desmaiar, você me acorda. Chama o SAMU. Você sabe o quanto a gente bebe, né? A gente bebe muito. 3, 2, 1. 1. Oi, ai, ai. Bom. Vai transcender, calma. É. Tá vindo. Vai vir uma coisa em vocês. Não bebe água. Não, Só pode beber chá de boldo. Como vocês não estão tomando chá de boldo, glicose tem ainda. Uou. tá salivando. Eu não sei, não tô sentindo Isso a é bom língua. pra gente poder falar mal dos outros, ó. Minha língua tá caindo. Tá na boca? Tá caindo. É gostosa. Muito boa. Ela é muito saborosa mesmo. Mas- Diferente, hein? Então, Diferente. viu? Pede a sua. E realmente ela causa umas borbulhas na língua. É interessante. Você vai ver o que ela dá no cérebro. Uma Tem uma hora que única. melhora. Ela costuma passar depois de 2 horas. É uma experiência única, porque nunca mais eu tomo outra. Mentira, é boa tô brincando. Forte, mas assim, gostoso. Uau. Mas você sabe que daqui a pouco você vai querer mais? Te É, juro, você vai falar, não Ju, duvido, não. mentira, mas daqui a Não, pouco você vai é querer um mais. gosto diferente mesmo. É uma experiência, né? Sim. Falo que não é beber, tomar uma cachaça. Não, é é gostoso. passar Ó. por uma experiência. Vai a língua ficar. Tá, inchado. Pra quem não conhece, quem é Gilberto Perucci? Gilberto Perucci. É o irmão de um cara que me convenceu a montar uma empresa de eventos há 38, vai fazer 38 anos esse ano. Atrás, eu trabalhava no Paraná. E ele, não, vem pra cá, vamos montar um negócio, vamos filmar parto, vamos filmar uma coisa de doido, né? Coisa de louco. Enganei ele. É, ele me enganou. Precisava ter alguém enganado na história. E eu estava muito bem empregado, já trabalhava na Camargo Corrêa, em Apiaí e tal. E ele me convenceu, eu falei, então vamos ver se a gente fecha alguma coisa primeiro antes de eu pedir demissão. E a gente foi no Hospital Nova Mater, e de cara o cara foi com a cara da gente, falou, pode começar a filmar parto aqui. Aí eu pedi a conta e a gente começou a loucura em 1985. Com a Bastante. Hã? Faz bastante tempo, É. né? E aí a gente começou a fazer as gravações de parto, Ju, e era só parto.
Aí com isso a gente falou, pô, a gente tá com uma câmera na mão, na época uma câmera era muito difícil de conseguir, era muito caro uma câmera, e a gente percebeu que a gente podia estender essa câmera às famílias. Então a gente começou a filmar o primeiro banho do nenê. Então a gente vendia o primeiro banho, ia lá filmava, editava uma fitinha, entregava. Depois o batizado, depois o aniversário de Oninho, 2 aninhos. E aí veio vindo. Fazendo até os 15 anos, depois a gente começou com um casamento, e lá para 95 mais ou menos, a gente entrou para o ramo corporativo e começou a fechar alguns eventos corporativos. Fomos aprender, né, Gilmar, como é que fazia, porque era uma responsabilidade um pouco diferente de um evento social. E é isso, Ju, a gente ficou aí 30 e poucos anos, né, no mercado, ainda estamos no mercado. Dessa vez um pouquinho reduzido, deu uma puxadinha no freio de mão, ficamos um pouco mais velho, não sei se você percebeu. A gente se conheceu quando? Em 2000 e? Nada. Não? Eu nem te conheço. É verdade, a gente se conhece há mais de 20 anos. Porque é uma longa história. Quem assistiu a entrevista do Célio Ribeiro, se não assistiu, tá aqui no canal, é só ir lá. Vai estar entendendo mais ou menos quem são esses caras aqui, tá? Então o Célio me trouxe até eles e realmente eu passei por uma entrevista de trabalho. A gente já vai chegar nessa parte aí. Primeiro nós estamos conhecendo o homem Gilberto. Gilberto é um cara que tem filhos? Um monte. Tenho 3 filhos, Luana, Cauê e Júlia. 34, 32 e 23. Mas nenhum é filho do Gilberto Gilmar, né? Não. A gente até tentou, sabe mas... fulano, filho do Gilberto Gilmar? Não tem alguém, né? Tem. Rola isso. Rola, o pessoal fala, né? Um monte de pessoas trabalharam com a gente. Esse é filho lá dos baixinhos. A gente é conhecido no mercado como os baixinhos, né? Tá, os baixinhos lá, os baixinhos dos eventos, os baixinhos. Porque realmente alto a gente não é. Então a gente ficou conhecido como os baixinhos, mas o pai de muita gente. Mas são enormes em ideias, né, gente? Puta merda. Tá pra nascer fênix que nem vocês, cara. É verdade. Eu falo isso pra todo mundo também. Vamos chegar aí, mas antes vamos conhecer Gilmar Perucci. Opa. Quem é Gilmar Perucci? É a mesma coisa, eu acho que a gente tem um caminho, a gente tirou um caminho muito parecido, né? Eu e o Gilberto. E eu acho que a gente sempre teve esse espírito empreendedor, isso acho que vem do nosso pai, que era um cara já empreendedor naquela época, ele era cheio de coisas novas. Descobrimos depois de algum tempo, né? Que ele havia sido detetive particular. Mas eu acho que era mais a nível de fofoca, acho que ele fuçava a vida Uma alheia. coisa bairrista. E assim, Ju, então, primeiro, a gente aprendeu desde cedo, nós somos em 4 irmãos, né? Um já falecido, e a gente aprendeu muito cedo a trabalhar e que trabalhar é gostoso. E quando você tem desafios dentro de um emprego, é mais prazeroso, a vida fica mais prazerosa, né? A gente comenta às vezes que se a gente tivesse uma atividade, sei lá, bancária, alguma coisa assim, acho que a gente não teria prazer na vida, a gente não teria, sabe, essa coisa de você estar superando desafios, melhorando as tuas metas, né? Cada um no seu puleiro, né? Acho que isso sempre motivou muito, e eu e o Gilberto somos muito parecidos nesse quesito também, sabe? Então a gente adora desafio, a gente investe tempo e suor, criatividade, a gente pensa muito, a gente vai dormir pensando nas coisas. Então acho que é uma característica muito parecida a minha e do Gilberto e acabou dando certo, né? Temos as nossas diferenças, né? Eu sou mais inteligente. E mais mentiroso. Mas eu falo que até as nossas diferenças, elas se completam. Então é uma coisa interessante que a gente É isso que eu ia chegar nisso daí. Irmãos. Sim. Né? A gente tem uma certa intimidade a mais. É meu irmão. Sim. Como é ser sócio de irmão? Eu tive com o Denis e com o Elvis da Peppers, a gente conversou um pouco a respeito. Mas pra vocês que são de outra geração, vamos colocar. Sim. Como que é essa sociedade em irmãos? Eu acho que a gente diferenciou até nisso. Né? Às vezes eu tenho vários amigos que trabalham com os irmãos e eles se matam, né? E depois eles se matam, brigam, discutem, depois está tudo bem. A gente está completando quase 40 anos trabalhando sempre no mesmo formato, um do lado do outro, não de frente, não de costa, um do lado do outro. E nunca, em nenhum momento, a gente alterou a voz um com o outro. É o que o Gilmar falou, a gente se complementa. Então eu brinco, eu falo que o Gilmar, se ele tiver que comprar uma garrafa térmica, ele faz 3 orçamentos.
estuda qual que é melhor e senta comigo para falar, Gilberto, eu acho que essa aqui é um pouco mais cara, mas essa aqui eu acho legal. E eu já sou mais arrojado. Outro dia ele entrou na sala, eu estava comprando 3 carros. Algumas pessoas entendeu? chamam isso E eu sem falar com ele. Chamam isso de responsabilidade. Eu falo arrojado, mas eu falo que a gente, eu já cometi vários erros, ele já cometeu vários erros, e a gente não se cobra porque o dinheiro nunca foi maior que a nossa amizade, entendeu? Que a nossa família. A gente tem um conceito de família, não só entre nós, mas entre os irmãos, filhos, sobrinhos, parentes, mãe, pai, que transcende tudo que você pode imaginar. Então, dinheiro a gente nunca discutiu por causa do dinheiro. Se eu estiver precisando de dinheiro, tiver dinheiro na conta, foi Gilmar, pode pegar. A gente nunca fez conta disso. Então a gente nunca discutiu, nunca brigou por causa de dinheiro, que é uma das maiores causas, né? Eu estou trabalhando mais que você. Uma das maiores causas é justamente essa. Você está ganhando mais, mas eu trabalho mais, eu trabalho menos. Não, a gente se ferra igual, a gente trabalha igual, a gente sorri igual, a gente sofre junto, a gente ri junto. E mais o que eu estava comentando isso hoje na hora do almoço. Que faça chuva, aliás, agora há pouco com o Cris, faça chuva, faça sol, por mais dificuldades a gente não perde o humor. Então esse é o tesão de a gente trabalhar junto, porque um sempre está alavancando o outro de alguma maneira, tá? E quando vem coisa boa, é justo dividir. Quando vem coisa ruim, é fácil dividir. Fica bem mais leve quando você divide. Eu tenho um irmão que trabalha sozinho e eu vejo ele sozinho fazendo. Né? Eu converso muito com ele para ele dividir. Fica pesado o fardo. E a gente vem tomando, a gente toma uma paulada, um olha para cá, a gente começa a rir, fala, vamos realizar. A gente tem muitos na cabeça a gente chegou à conclusão que na vida a gente vai, já passada, né, e futura, a gente vai ganhar muitas vezes e perder muitas vezes. A gente tenta controlar, mas não é a gente que controla. A gente tem mais experiência em perder. Mas é que faz você ganhar. É isso aí. Mas o importante é realizar rapidinho. Fala assim, esse aqui eu perdi, então tira da frente e começa de novo outra coisa, esquece aquilo. Então a gente tem essa facilidade de assimilar. A gente toma paulada o tempo inteiro, a gente assimila muito rápido, vira a página e continua como se aquilo, a gente nem toca mais naquele assunto, se for incomodar a gente. Então isso foi facilitando a nossa convivência. Vamos só voltar aqui, Gilmar, você tem filho com o Gilberto Gilmar? Opa, não é com o Gilberto. Mas os filhos dele são como os meus filhos também, e vice-versa, né? Eu tenho no primeiro casamento o Felipe e o André, e do segundo casamento eu tenho a Helena, que está hoje com 8 aninhos. E é uma alegria, né? A gente se curte muito. É muito bom, né? É um recomeço, né? Eu já estava com um filho formado e de repente você vem e começa o bebezinho de novo, né? No começo é um pouco assustador, mas depois você vai virando só amor, né? É porque a geração é muito louco, né? Muda muito, sim, né? Sim. Vocês passaram por isso até com eventos, né? Sim. Uma coisa que era em 99 não era em 2015. Esquece, né? Tudo muda demais. Eu falo, hoje a cabeça do cliente muda. Hoje, quando a gente conversa com editores de imagem e a gente fala como é que a gente editava na época, porque quando nós começamos, Ju, não tinha aonde aprender, não tinha um curso profissionalizante. Para você ter uma ideia, cameraman, cabo man não era nem regularizado. Você não podia registrar uma pessoa como cameraman, não existia essa possibilidade. Então não tinha curso profissionalizante, nada. A gente se baseava em revistas que a gente via e comprava algum equipamento e ia aprender na unha, assim, porque os manuais vinham em inglês e a gente tentava aprender. Então a gente colocava som no casamento com um Walkman, ou então gravava o som da rádio. Tem uma história para contar que é fantástica, que é os primórdios e tudo isso daí. A gente filmava parto, né? Era muito parto, a gente queria uma abertura bonitinha. E a gente conseguiu criar uma abertura bonitinha. Mas de onde vocês tiravam isso, cara? Ju, era necessidade. Vamos fazer uma... Não, mas você entende que é muito assim, vamos fazer uma abertura bonitinha para um parto. Não, mas estamos falando de 85, né? 85. Não tinha? Não tinha, a gente não conhecia os recursos, porque eram todos importados, a gente não conhecia. E não tinha para quem perguntar. Não tinha. Porque a gente não tem vergonha de perguntar, entendeu? De aprender, de fazer. A gente não tem vergonha. Então o que a gente fez? Ia fazer a abertura do parto, como é que faz? Vamos fazer a gente passando com o carro na frente da maternidade, que na época era Nova Mater. Só que era o seguinte, tinha que dar tudo muito certo, porque ele sentava na porta do carro e apoiava o braço em cima do opalão. Como se fosse um traveling hoje, entendeu? Só que era na rua, na Prestes Maia. Só que não podia vir ônibus, porque se viesse ônibus a gente tinha que dar toda a volta e parar de novo no ponto e esperar a música começar. Escolhi uma música. E aí eu aumentava o som do rádio e ele
Sentado na porta, ele gravava aquele som. Tem editor dando risada aí agora, né? Então era assim, porque a gente também não conhecia. Já existia recursos, mas eram caríssimos, importados e tal. Mas a gente ficou. Mas dava anos, certo? né? Usando. Dava, depois Então, de que 14 importa, vezes. não é? Depois de 14 voltas no quarteirão. E a 12 gente- tanques de combustível. Aí a gente editava da própria câmera para o vídeo, né? Então a gente dava play na câmera e rec no vídeo. Só que a gente não tinha onde fazer isso. O Gilmar tinha um filho. Eu morava em São Paulo, na Penha, e não dava para ir até lá editar. Então tinha que arrumar algum lugar para editar aqui. Na casa dele tinha filho pequeno, não dava para editar. Até dava, mas ele usava o vídeo de estojo. Ele jogava as coisas dentro e tal. Carrinho, garagem. Aí o que a gente fazia? A gente ia, que a Nova Mata não nos ouça hoje, mas a gente tinha esquema com as meninas da recepção e a gente usava uma suíte. Que, Já tinha TV? Já tinha TV, não precisava de TV, porque a gente ligava na TV, e a gente falou, se eu ligar lá, sai correndo que já está subindo gente. Então a gente usava lá. De repente ela ligava e falava assim, ó, tá subindo gente, um paciente, tá? A gente tinha. Era uma suíte conjugada que tinha uma antessala e o quarto. Então o que a gente fazia? A gente corria, juntava tudo e passava para antessala, para antessala. A paciente entrava pelo quarto, a gente saía pela antessala ao mesmo tempo. Então era uma. A gente saía tudo com equipamento, fio pendurado, fio não sei o quê. E rindo. E rindo, sempre. E dava mas- dinheiro. Foi o nosso progresso que começou aí, né, Ju? No começo é mais difícil, como todo tipo de negócio, né? Mas era prazeroso já naquela época, entendeu? Então eu lembro hoje, isso aí que ele está contando, a gente saía rindo, né? Devia estar chorando, porque era uma penumbra, mas a gente saía rindo, era muito engraçado. E a gente era feliz todos os dias, fazendo o que fosse. Nós tínhamos uma época, a gente começou a fazer aniversário infantil, batizado e tal, e era eu e o Gilberto. Foi daí que saiu. A gente começou com parto, tudo E aí começou do no parto você já acompanhava essa criança pra fazer o Primeiro banho, taraná. batizado. Mas aí eu lembro que a gente, no começo nós tínhamos 2 luminárias. Então nós já tínhamos 2 câmeras, já houve um programa, e aí ele ia para um evento e eu ia para o outro. Só que tinha uma luminária que era o seguinte, que ela era 1000 watts, né? Não, hoje se você conversar com alguém que vai filmar um casamento, eu falo, uma equipe de gravação profissional, o cara vai com 3, 4 pessoas, né, com áudio e tal. A gente ia sozinho com o cabo da luminária, a gente ligava a luminária, enrolava o pé no cabo e ia andando e ia puxando o cabo com o pé. Então dava 2 passinhos e puxava o cabo. Então era uma Só que loucura. tem um detalhe que nós tínhamos 2 luminárias, uma funcionava bem, a outra funcionava bem. Era aquelas lâmpadas palito, né? E só que acontecia, ela de repente ela começava a soltar faísca. Você imagina Era efeito especial. Então a gente sorteava, porque só tinha um jeito dela parar. Você largava a câmera lá e encostava um dedo em cada Você polo, tinha que fechar o curto. tomava um choque, né? Aquele que queima a ponta dos dedos, e aí voltava a trabalhar com o dedo ardendo, né? E a gente sorteava. Não, na última vez eu que tomei o choque, essa vez é você. Então a gente ia trocando o choque, entendeu? Mas não era Memories ainda, eu já era Memories. Chamava Video Memories Produções. Os cartões eram lindos, né? A gente fazia à mão os cartões. Ah, mentira. A gente fazia com letra bolha e pintava. E para economizar era Gil Perucci. É Gil Perucci. Não teria que fazer. Mentira, gente. Ó, se marcar besteira, eu devo achar ainda cartões. Era Gil Perucci porque a gente usava o mesmo cartão. Gilberto e Gilmar, né? Tudo planejado. Depois a gente conheceu lá na frente a Lelo e a gente tirou o vídeo e ficou Memories e Lelo, porque aí a gente foi, acho que, uma das primeiras empresas no ABC que fazia tudo, né? Então, hoje a gente estava comentando o Wagner Maia, um baita profissional, comentamos sobre o Honor, tal, profissional, mas outra fotografia, depois filmar. A gente fazia foto, vídeo, som, luz, tinha tudo, a gente né? fazia tudo. Isso facilitava no momento do fechamento, né? Então aí a gente começou a fazer eventos maiores, não só mais aniversários infantis, mas debutantes que exigiam uma estrutura absurda, mestre de cerimônia e tal. E a gente começou a atender todos os E aí você começa a inventar, né, pra colocar. Porque aí você, né, precisa dar uma. Não, eu lembro upgrade que no quando a gente negócio. começou a fazer o que você faz ou fazia, não sei, que agora você é apresentadora, mas fazer a consultoria e tal, não sei se você lembra disso, a gente mandava as consultoras junto, né? É consultora que fala? Assessora. Assessora. Né? A gente mandava as assessoras com um kitzinho, com
band-aid, absorvente, Linha. linha, Isso agulha. foi uma invenção nossa. Foi ninguém- uma invenção. Mas era E- muito legal, porque eles geravam mais uma paga para o Mas funcionário. até mesmo making off. Não Making era, off, assim, sim, não sim, era sim. comum fazer Não, making off. a A gente- Memories fazia making off. A gente foi muito xingado pelos nossos concorrentes, amigos, né? A gente fala concorrente, mas é todos amigos. Eu falo, pô, você tinha que inventar esse negócio, making off. Vocês acham que é amigo mesmo? Eu acho que vocês são mó odiados, assim, tipo, Não. dessa galera que perdia cliente pra vocês. Não, a gente. Amigo, cacete. Não, pode ser que a gente seja odiado realmente. Mas, Mas as pessoas disfarçavam. disfarçavam bem. Mas não é? Pensa, meu, você tá disputando ali o mercado. O cara vem e lança uma. O cara vem e a lança gente outra. teve algumas Ah, repetidas, a gente teve desde o começo. Já tivemos pessoas que até hoje são amigas, inclusive, mas que num determinado momento tentaram dar uma voltinha na gente. não, uma sabotada. E a gente esquivava daqui e mantinha amizade. E o detalhe era que nada impedia que a gente crescesse, porque essa união da gente, as pessoas que a Tinha gente foi sinergia. contratando para trabalhar, você lembra do período da Memories, que era muita alegria. A equipe, né? Eu tenho saudade. Velhinha. A gente teve aí 2 ou 3 fases de equipes Sim, sim. inesquecíveis. Inesquecíveis. Ó, pra você ter uma ideia. Os caras estavam com a empresa de evento, então tinha tudo. Foto, vídeo, som, luz, lua de mel, sexo, tudo. E aí os caras não satisfeitos foram colocar Memories TV. Foi aí que a gente... A Ju chegou. O Célio me chamou, fui lá, conheci. Mas olha, eu cheguei, era um prédio enorme, cheio de gente trabalhando. Vocês lembram? É. Quantos funcionários tinha, será, naquele 65, prédio, hein? 65, mano. Na verdade, era o Muito prédio chique. onde a padaria hoje, né? Era o prédio, mas a gente tinha mais o galpão, onde era feita as Então, gravações. mas eu fui no prédio primeiro, né? Nossa, agora tá me vindo na memória você ali naquela salinha da parte do Tá carro. lembrando? É verdade. Aí fui no prédio, tá? Aí depois a gente desceu porque tinha mais. Então tinha uma outra parte que tinha um almoxerifado. Não era grande, né? Por que esse riso no almoxarifado? Tá bom, cara. Tem E aí histórias- tinha a parte de histórias. TV. Eles tinham. Bom, eu lembro de 3 programas. Que era o Clique Noite, o Salles e o Sala da Fashion. Sala da Fecha. Era isso, né? Teve o TV Imóveis também. Mas veio depois. Eu acho que. Acho que veio antes, A talvez. TV Morte foi um dos primeiros que a gente Ah, não, fez. mas o TV Imóveis estava lá? Tá, Não. o Fernando. O Fernando, na Mas verdade, lá na estrutura o Fernando, nossa? que é um querido nosso, ele começou um programa junto com a gente. E era em determinado momento, o que acontece? Eu trabalhei no TV Imóveis. Você trabalhou lá com ele? Foi. Mas já não a era gente mais na começou juntos. Eu trabalhei no TV Imóveis, mas ele já estava em outro lugar. Já, eu não então. lembro dele lá nessa época, porque quando eu entrei lá, depois que Ó, eu comentei como Sala da Fashion, Você sabe quem aí fez? fiz Clique Noite e Salles. Lembra que eu fazia edição de Lembro. tudo? Você lembra o logotipo dele, que era uma casinha? Quem fez foi o Robertinho, né? O É. Robertinho que fez aquela casinha e tal. Então ele fez com a gente. Só que aí não tava legal, ele falou: Meu, posso ir para outro lugar? Posso? Falou, então fica com o programa, fica com o nome, fica com... E ele É porque seguiu. eu não lembro dele Aí lá tinha- na estrutura, sabe? Sim, Que sim. Tinha o coisa, Ricardo né? Você quer Hernandes, com cachaça? coisas de agora. Coisas de agora. Ah, não, mas aí veio depois. Eu tô falando que aí não, veio junto, eu não- Coisas de Agora veio depois. Motor em ação. Quem tava primeiro era o Clique Noite e o Salada. Aí veio o Salles, que até veio com o Alexandre. Isso, Alexandre. Lembra? Eu lembro. Aí veio Você coisas. tá falando lá no prédio. Lá no prédio. Aí teve Coisas de Agora com o Ricardo Hernandes, não é Porque isso? antes Isso. disso, a gente já tinha gravado uns programas com o Paulo Espada, que eu não lembro o nome. Ah, mas não era comigo. First Class, Silvio Júnior. Silvio Júnior e como chamava Você acha aquele? mesmo que ia fazer sucesso o programa Não, desse? como chama aquele outro que acho que faleceu já? O Vai, para de falar de Petrúcio morto. Melo. Não, para de falar de morto Ah, nesse não. programa, pelo amor de Deus. Mas mas- você lembra do Petrúcio Melo? Espice A, Espice B. Morreu também, todo mundo a morre. gente, fez, a mas gente fez- acontece. a gente fazia o programa dele também. Então foi antes do estúdio lá. Foi, porque quando eu entrei tinha isso. Tá. Eu lembro como se fosse hoje. E eu tava lá embaixo, aí foi quando eu conheci vocês, conheci vocês lá em cima, o Robertinho lá embaixo. Isso. Que o Robertinho, um beijo enorme. Nossa, irmão Meu, total da gente. professor, Sim. eu não sabia fazer nada. É. Nada. Eu não sei de onde o Sérgio foi me tirar, gente. O que eu fui fazer ali? E o Sérgio coisa, falava, né? você sabe fazer. Eu entendi que era pra eu mentir. Que tipo, eu fazia. Então você aprendia muito rápido, porque realmente eu lembro de você comandando o programa, tanto como Mas eu nunca tinha feito aquilo. Mas você foi rapidinho. Não, mas foi bem. Logo já virou editora, né? Já começou Então, a aí o editar. Robertinho foi me ensinando, o Frank me ajudou muito. Que O também, Frank também, né? O Rafael, que trabalhou lá. Então, assim, aí foi formando toda essa história. Só que o que aconteceu? A TV foi a galera saindo, né? E acho que pra vocês também, honestamente, não valia a pena. A gente não ganhava dinheiro nenhum. Nada, né? Nada. A gente nunca viu dinheiro da não, TV. não tinha. Mas não tinha, não é que não viu. Não, que não tinha parte comercial Não. e outra. A gente até tentou.
E era difícil você vender um break comercial numa As pessoas não entendiam. A TV local não era tão Não. valiosa como hoje. As pessoas não sabiam colocar no canal, tinham dificuldade. É diferente da internet, que a internet ela te dá Desbravador, um retorno meio que imediato, sabe? Exatamente. É muito louco, assim, De o repente que a gente consegue na você internet. fala um negócio e você dá uma bombada, né? Já seguinte você Você agora pode tem 1 tanto milhão. bombar quanto se fuder, Se viu? fuder. Porque, meu, são grandes jogadores, né? A são. internet senhores juízes, assim, né? É. Mas a gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Então, pra você conseguir um patrocínio, era o pessoal muito assim, né? Era tudo muito caro na cabeça das pessoas, né? Não entendi o retorno que aquilo dava. O Clique Noite é um sobrevivente. Eu acho, tiro, de tudo isso eu aí. tiro o chapéu para Edmir todos os dias. Por quê? É meu ídolo, o Edmir. Não é, difícil. porque ele faz mágica, realmente. Ele Só que o Salada trabalhador, né? Fashion veio totalmente diferente era de outro tudo papo, que tinha, é, gente. Todo programa que entrava no nosso horário, a gente quebrava. Todo, a audiência era só nossa. Não, é impressionante. A região aqui total. Mas também juntou o Célio e o Kleber. Cara, duas figuras. E era inovador, cara. gente. Não era aquela coisinha de entrevista. Isso aí já tinha o Clique Noite que fazia. A gente não podia fazer igual, né? A equipe toda, enquanto tava gravando, eu lembro que você via as câmeras mexendo, do pessoal De rir. e não era ensaiado. O pessoal falava que, vocês ensaiam. Não era nada ensaiado. Vamos começar, vamos. Era. Um falava Eu fazia merda as aqui, um falava fichas merda. antes, aí entregava as fichas pra eles, e em cima das fichas eles inventavam mais coisas. Os caras. Pode falar. Fantástico. E deu uma parceria muito gostosa. Foi uma Essa- química, Uma né? sinergia absurda entre os Mas é dois. o que eu falei com sério, tudo na vida são ciclos, né? Sim. E aí acabou aquele ciclo TV pra mim e foi a hora que eu fui. Então, aí eu saí da TV e fui pro TV Imóveis. Depois eu voltei pra Memories. Eu não lembrava Você disso. foi pro Que aí eu prédio, voltei no na centro salinha. empresarial. Já fui lá pra casa. Não, no centro empresarial com a TV Imóveis. Não, ele tava perto da padaria ali na praça. Uma sobreloja. Não lembro de onde ele estava. Eu lembro que ele tinha ido pro prédio, pro centro empresarial e tal. Não, foi antes ainda que eu tava. Hum. Antes disso. É. Você tá na frente já. Quando ele tava no centro empresarial, eu já tava com vocês na casa. Ah, tá. Saí de lá, fui com vocês pra casa. Na Kennedy ali. Na Praça Kennedy, exatamente. Aí lá que vocês me puseram na salinha com o Jeff pra aprender a vender. Tá certo. Isso E aí. vendi, hein? E vendi, hein? Mas o Jeff me ajudou muito, viu? É, né? Ó, Jeff, um beijo, gratidão. Era um outro também que é irmãozinho da gente, a gente sente saudade sempre. Meu, Ele veio aqui a semana passada, ele vem quase sempre. e a gente acaba virando família, porque aquilo Sim. é o que você convive com aquelas pessoas, né? E aí lá eu falo assim, a TV já foi uma escola pra mim e a Memories foi uma escola muito maior. Porque na Memories eu tive que aprender a vender, eu tive que aprender a saber o que era cada coisa, eu tive que aprender, né? Porque os caras não davam boi não, você tinha que saber o que você falava. Não era truque. É. E aí depois eu saí, que foi quando vocês foram pra fazer corporativo e eu fui fazer social. 2010 aí, né? 2010. Só que a gente passou muita coisa nesse meio, assim, Nossa gente. Senhora. Muita coisa. Por que acontece dentro do mercado de eventos? É engraçado, porque você tá lá em cima num dia e de repente você faz assim, vlup. E de repente você sobe de novo, você faz vlup. Por quê? Porque nesse inteirinho entram os filhos da puta cobrando lá embaixo. E o cliente não sabe o que ele tá comprando. E eu falo que a gente tinha sempre a opção de entrar no leilão. E a nossa opção era nunca entrar no leilão. Exatamente. Você lembra disso? Ele falou, tá aqui R$1.000, ele tem por 800. Falei, então fecha lá. A gente não entrava em discussão de valores. Se fosse para dar um desconto para ele fechar na hora, era padrão, mas a gente não entrava no leilão. E foi aí que eu aprendi que quem muito abaixa mostra a bunda. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, hoje o Yokido veio aqui, o Wagner Maia veio aqui, a gente conversou a respeito disso. Eu não fico falando muito de eventos, porque nem é o foco do programa, mas assim, a gente conversou a respeito dessa história de quem muito abaixa, porque eu prefiro parcelar meu valor em 12 vezes pro cara do que baixar meu valor. Tá certo. É isso aí. Não é meu preço, tô Não, falando de valor, né? exatamente. E eu aprendi isso lá. Porque eu chegava às vezes com um papelzinho com dó do cliente, que tonta, né, gente? O cliente me enrolava. Mas você sabe, Ju, que a gente tem história de toda essa fase de casamento. A gente muitas vezes deu o evento. Tá? Eu sei. Com prazer, por sentir que era um negócio bacana, para pessoas que a gente conhecia o propósito, né, a história e tal. Aconteceu Mas, algumas vezes, né, já te cortando, aconteceu algumas vezes a gente
A gente era chato com o horário, você lembra disso? A gente roubava, a gente fala de roubava no horário. Então, se o casamento era às 20, a gente falava que o casamento era às 19 para chegar lá às 6h30. Então, nosso pessoal chegava, xingava a gente pra caramba, falava, de novo, caímos nessa, e ficava lá 1 hora. E aconteceu mais de uma vez, umas 3, 4 vezes, de ele estar esperando e a equipe do casamento anterior não aparecer. Isso acontecia muito, o pessoal Nossa, não o Wagner falou que teve que salvar uma noiva esses dias assim. A gente fez várias. Sabe qual que era a ordem? Gravar e entregar fita de presente para os noivos. Aí o pessoal vinha, ligava, dava um cartãozinho, ligava e falava, quanto é? Eu falei, não é nada, a gente não cobrava. Falou, vocês estão lá, nós vamos gastar uma fita e eu trabalho, vocês já estão lá. Então, não cobre 1 centavo, porque o cara já se ferrou. Né? Os noivos já estão muito nervosos. Por que não contratou vocês? Não, mas a gente não deixava, Ju. Então, isso aconteceu N vezes. Né? Muito solidário. Teve uma época, você lembra do Divino, né? Lembro. O Divino, uma época a gente criou um plantão de sextas e sábados à noite. Olha que coisa que só mesmo tinha isso. Então, o Divino ficava no almoxarifado com uma moto e um carro. Então a gente tinha aquele dia... Uma TV. Ficava vendo TV. Então aquele dia a gente tinha 12 eventos. Então você tinha uma equipe que estava lá no buffet de São Paulo, com foto, vídeo, som e luz. Aí você tinha uma que era só foto em determinado lugar. O que acontece? Podia quebrar equipamento. O fotógrafo tinha 3 câmeras, mas podia quebrar uma, podia quebrar 2. Meu Deus do céu, quebrou a segunda, já ligava, o Divino punha a câmera ali e levava para o cara. Quebrou uma potência, né? Então parou o som e tal buffet. Aconteceu pouquíssimas vezes, mas ele botava no carro, porque não dava pra, e levava para lá. E aí tem uma história interessante que o pessoal do ABC ficou sabendo desse socorro, né? Foi no momento que começou a surgir a Rua das Figueiras, que a Rua das Figueiras não tinha casas noturnas ou bares, era uma rua normal. Então era comum, tipo, meia-noite, tocar o telefone, às vezes a gente estava em evento, aí a gente rodava todos os eventos, durante muitos anos a gente fez isso, tocava o telefone e o cara falava, meu, pelo amor de Deus, você não me conhece, mas eu sou aqui do bar Santo Antônio e cara, eu tô com 800 pessoas na casa e parou meu som porque queimou a potência. Cara, pelo amor de Deus, me socorre, não tenho o que fazer. Tá, qual que é o endereço? Tá, tô mandando levar a potência. O Divino punha a potência e levava lá pra Figueira. Tá bom. Isso às vezes era na sexta. O sábado o cara ia precisar de novo. Eu falava, bicho, fica tranquilo que na segunda a gente conversa. Na segunda-feira o cara ligava e falava, olha, poxa, cara, vocês salvaram a minha vida, pelo amor de Deus. Meu, eu queria devolver, eu queria saber quanto que é. A gente falava, não é nada, é de graça. Ele falou, não, como assim de graça? Vocês salvaram a minha vida, então, a gente não aluga equipamento. A gente salvou tua vida e a gente está feliz por isso, não vai cobrar. Então a gente não cobrava. Conclusão, chegou uma hora que parava equipamento em Diadema, o cara ligava pra gente, né? E o Divino levava lá e socorreu o cara, pro cara não perder a noite de faturamento da sexta, do sábado. Não, isso aconteceu N vezes. E a gente socorria. Aí eu cobrava. Era uma grande oportunidade, né? Mas era um conceito da gente desde o começo, sabe, Ju? Erramos também, talvez devesse ter cobrado. Era certo cobrar. Se você não cobra, vão falar. Se você cobra, vão falar, então que falem mal cobrando. Mas eu falo que nesse meio tempo nossos filhos cresceram e começaram a ir para as baladas. Aí a Figueira já estava bombando a Figueira. E os filhos da gente, né? Falou, pai, você não está entendendo a hora que a gente está na fila. E o cara fala assim, vocês são filhos. Meu pai é o Gilmar, meu pai é o Gilmar. O cara falou, pai, bota aí, tira da fila, bota pra dentro, camarote, dá bebida, porque os caras amam vocês, porque vocês socorreram. Então, assim, nossos filhos foram muito bem tratados por toda essa galera da Figueira. Mas aí em reciprocidade. Eu cobrava. Fazer gente. Eu falei pro Wagner. Você viu como ela virou uma boa vendedora? Não, eu falei pro Wagner assim, Wagner, eu não gosto de gente humilde. Não gosto. Não gosto. A gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tinha muito disso aí. E era prazeroso, a gente fazia isso. Gente, o que salvava a vida eram os vales. Entendeu? A gente chegava e pedia vale, eles davam. Dava, né? Continuamos usando, viu? Como eu pedi vale naquele lugar. Só Deus na causa. Porque minha mãe, ela era viciada em Cândida, então eu precisava comprar Cândida toda semana. Não, e tem um detalhe que todo mundo criticava, um monte de amigo da gente criticava. Falou, pô, peraí, vocês têm funcionários que namoram com funcionária? Vocês permitem isso? Eu falo, permite não, a gente faz questão, vou te falar por quê. Essa galera, essa molecada trabalha de segunda a segunda. Às vezes eles conseguem descansar no domingo. No domingo, porque às vezes no domingo tinha
12 eventos na sexta, 14 no sábado. Nossa, Beto, mas tinha 3 no de domingo. segunda, lembra? Nossa, todo que dia, delícia, né? Era segunda. Então eu falo, a galera não tem vida social. Então a gente deixa eles namorarem entre si. Entendeu? Porque, Fazer filho. pô, fazer filho. Olha quantos casais. Né? Quantos casais saíram da Gente, nenhum ficou casado. Não, Ela realmente era falta de oportunidade. o né? Tique e a Camila estão juntos até hoje. Ah, mas já foi tardio. Foi. Eu também acho que é o único, eu falei dele. É, não lembro mais o Tique e a ninguém. Camila O Jeff e a foram. Márcia. O Jeff e a Márcia. O Tico e a Camila foram da nova geração. E a Sim, Márcia não era da Memories. Não, mas Era do terceiro. Do terceiro, Então. o indicador. Por isso Mas- que durou. mas- Da Memories. Eu acho Quem ficou casado? Não, casaram que não ficaram casados, teve um monte, realmente. Vamos evitar nomes e culpas, né? É. De que, e aquele eu acho que o culpado foi ele. Não. Mas assim, Mas- para mas, pra Belchior, raciocinar. Não durou. Se não deu certo, não temos como. Mas que a gente demora o apoio, a gente deu. Deu. A gente deixava. Não devia ter deixado, isso que eu tô falando. E evitar um monte de mal aí pelo mundo. E aí da Memories, vocês foram fazer corporativo, certo? Sim, Então, fizeram grandes eventos, graças a Deus, é verdade. né? Falando de futebol, Fórmula Indy, parará. Vocês querem enumerar? Ou posso pular? Não, mas. Não, você citou alguns bons aí. Deixa eu contar uma coisa que justamente a gente relembrou esses dias e hoje você falou com a pessoa. Quando a gente começou a filmar, fotografar, som, luz, existiam os ídolos, que eram os caras de São Paulo que eram bons pra caramba, né? Então na nossa época... Já estavam no mercado. Já estavam no mercado, já faziam Buffet Érico, Torres, Humberto. Eram os caras que eram socialite, não tinha... E a gente acabou fazendo amizade com eles, mas uma amizade distante, todo mundo trabalhava muito. E eu lembro que uma determinada vez o Som Cris, que era o melhor cara de eventos da Nossa, época. eu lembro. Você lembra dele? Falamos com ele agora há pouco, depois de 10 anos. Depois de 10 anos eu falei com ele agora. O Som Cris veio fazer um evento no Tênis Clube, que era meio que a praça nossa, né? E aí aconteceu. Invadiu o território. Tá invadindo. E aí o que aconteceu? É. Quebrou um moving light dele a 6 metros de altura. E era fundamental, porque estava tudo programado, ele precisava trocar alguma coisinha lá e arrumar. Ele ligou para cá e falou: cara, pelo amor de Deus, eu estou precisando de uma escada de 6 metros. Você tem aí, eu dou um jeito de buscar. Eu falei: não, onde que você está? Tá? Eu vou mandar entregar. Pusemos uma escada de 6 metros no lugar. Você precisa de move, alguma coisa para te socorrer? Não, aqui eu vou conseguir. Tá bom. O cara levou a escada para lá, deixou a escada lá e no final do evento foi retirar. Um divino, provavelmente 3, 4 horas da manhã foi retirar a escada. O Cris falou: meu, quanto que é? Imagina, não é nada. Estamos socorrendo, a gente tem que se ajudar e tal. Pô, bacana. Viramos amigos, mas amigos distantes, né? Um dia fui fazer um evento, não lembro o que era o evento, eu e ele pro Torres, eu e o Gilberto, e lá tava tendo o negócio seguinte: o cara tava cobrando um gerador de 3 pau do nosso cliente. E, pô, a gente pagava um pau de 200 na época, né? Aí eu fui lá falar com a menina, ela falou: mas não é nem nossa, é terceirizado. De quem que é? Do Som Cris. Liguei pro Som Cris, falei: Cris, cara, eu tô com um evento aqui no buffet tal, e, pô, né, a menina tá cobrando muito caro, meu cliente não tem essa verba, porque né, eu já, né, o valor é um pau de 200 que ele tinha. Falou: não, para de vocês, eu não cobro. Meu Deus do céu, pode usar o gerador, né, já tô mandando o cara lá, não vão cobrar nada de você. Tá bom, só que tem uma condição. Falei: pode falar. Falou: eu tô aqui pertinho, eu tô na frente do Shopping Ibirapuera. Cara, eu quero que vocês venham almoçar comigo, tomar um café, não sei, no Shopping Ibirapuera, tá? Vocês vêm? Cara, eu vou ficar muito feliz. Não, então nós vamos. Falou: só que é o seguinte, posso chamar o Foca? O Foca, você lembra desse nome também, não de vídeo? Esse cara, ele recebia equipamento para testar da JVC dos Estados Unidos. Eles mandavam equipamento, porque ele era um formador de opinião, e era um técnico maravilhoso, sabia tudo de vídeo. E ele falou: vou chamar o Vanderlei, porque se vocês vierem aqui e eu não chamar ele vai perder a amizade comigo. E chamou. E, pô, os nossos 2 ídolos vão estar junto com a gente na mesma mesa, né? Que legal. Chegamos lá, os 2 viram, não é isso, Beto? E falaram assim: cara, vocês não sabem como a gente está feliz, porque vocês, a gente admira muito vocês. Eu falei: não, para, vocês são os ídolos da gente, desde sempre. A gente, pô, aprendeu muito com vocês, a qualidade, o trabalho, a equipe, a gente se inspirou muito. Seriedade, né? Seriedade em tudo que vocês fizeram. Eu falei: não. E eles fizeram um comentário, né? Que eles são casamenteiro. Eles, na época, falaram: a gente sabe fazer casamento 15 festa, a gente é festeiro. Tá? E vocês, cara, a gente escuta na rádio, show da Rádio Mix, Fórmula Indy, Memories, Paraná, Memories. Outro dia teve Nossa, lembra do show da Mix? Gente, nós fizemos 14 horas de rock. Aí ele falou: você lembra desse? Nossa, você tava lá nesse aí também? Eu tava grávida. A gente fez 5 shows da Mix. Aí ele falou assim: de rock explodindo. ele falou: outro dia eu tô assistindo Mas fizeram Fantástico. trabalhar, viu, gente?
No mínimo ela que quis ir, viu? No mínimo ela que... Aí ele comentou assim, falou, pô, um dia eu tô assistindo Fantástico, a implosão de um prédio, cara, vejo lá que vocês colocaram uma câmera dentro do prédio para ser implodida, a câmera implodiu junto com o prédio, vocês gravaram tudo por dentro. Falou, cara, vocês são fantásticos. E deu uma elogia. Então, na verdade, eles também admiravam muito a gente, tanto quanto a gente elogiava, né? E a gente comentando hoje, eu falei com ele agora há pouco. Deu saudade dele, né? Você conseguiu achar. Mas assim, Ju, a gente realmente tinha bastante evento diferenciado, né? Foi muita gente, né, que passou na vida de vocês. Sim. E vocês passaram na vida de muita gente. 1.300 e... Poucos. Vocês têm noção de quantas vidas vocês mudaram? Tem gente que ainda está na área, né? Mudamos, porque você pega um Não, mas fazer a pessoa mudar de... Por exemplo, eu mudei de vida que vocês entraram na minha vida. Eu não sei se foi para bem ou para mal, mas a gente mudou a vida de muita gente. Me fudeu um pouco, mas tudo bem. A gente Ô, Ju, continua amigo. Lembra quando o primeiro Casa dos Artistas? Primeiro Sim. Casa da da SBT. O Marcelo Nepomuceno, que foi um menino que trabalhou com a gente, que trouxe muita luz pra gente. É um menino super inteligente, menino. Hoje já deve estar com 40 e poucos anos. Quase 50. Menino. E aí o que acontece? Ele estava dirigindo, ele dirigia o Casa dos Artistas, o primeiro, número 1. Ele dirigia no turno da noite, então acho que ia das 10 da noite. Né? E antes que num determinado momento deu um intervalo, né, que já era 3 horas da manhã, o povo, os artistas estavam dormindo, e eles foram tomar um café. Diz que chegou no café, ninguém se conhecia, na primeira semana, pô, e aí, você vem da onde? Tinha 4 pessoas que eram da Memories, dentro da equipe do SBT. Entendeu? Então acho que a gente mudou muita vida, né? Eu falei agora do Tico. O Tico, eu vi uma publicação dele esse dia, que teve uma matéria agora no Fantástico domingo passado sobre a repórter que é filha que é cadeirante. Não se preocupa, pessoal, eles têm um pouquinho de problema com a idade. É a senadora. E ela fez uma matéria que ela testou aquele equipamento que ela saiu andando. Tal. Quem editou toda aquela matéria foi o Tico. Entendeu? E ele falou assim, olha... O Tico é o casado com a Camila, que é o único casamento que durou, que eles acabaram de falar. E ele falou assim, uma das matérias mais emocionantes que eu editei. Pô, então ele está editando pro Fantástico e começou com a gente aqui. Lá da Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, Mara Gabrilli. Olha... Então tem muita gente que ainda está no mercado. O Gersinho está no SBT. O Frank, né, que você falou agora há pouco. Pô, o Frank gênio também. É um gênio, né? Gênio. Ele faz treinamento. Eu tinha uma dificuldade de acompanhar. Eu tinha uma dificuldade de acompanhar o raciocínio dele. Cá entre nós agora, eu vou poder falar. Mas ele é fora da caixinha, né? Ele é fora da caixinha. Isso que eu gosto de dar uma gente. Que ele deixava a tela renderizando e passava horas. Vocês não lembram que eu dormia lá muitas vezes? Eu ia editar, eu dormia, porque eu não tinha a capacidade que ele tinha. Sim. Ele era muito rápido. Não, mas aí a gente subia de repente, entrava na edição para ver se o pessoal não estava me enrolando. Aí eu falava, Frank, você está conversando? Ele falou, minha máquina está renderizando. Aí tinha uma tela com o negócio renderizando. Era mentira. Ele criava. Ele era tão inteligente. Mas a minha nunca ia chegar nesse estágio, gente. Era melhor trabalhar. Ai, que difícil que era pra mim. Mas tudo bem, dava certo no final. A gente fez um encontro alguns anos atrás de funcionários, colaboradores, e juntou, eu falei que eu até comentei, equipes diferentes que às vezes não se conheciam, e a gente ficou meio chocado com isso, porque na cabeça da gente todo mundo se conhecia. E a gente foi entrando nas rodinhas, a gente escutou tanta coisa que faziam. Nossa Senhora. Que a gente nem imaginava. A Towner, que eles deitavam a Towner no chão, assim, eles pegavam, um levantava, outros pegavam daqui, põe ela quase deitada no chão, aí voltava para... Largava na mão de outro. Então assim, dava o cavalo de pau, o carro, de madrugada, chovendo. Passava a fita nos caras, enfiava no carrinho de mercado e soltava na rampa. Não, muita coisa. Tem muita história e muita alegria. Quem passou vai saber. Quem não passou não vai saber, vai estar sabendo agora, pelas nossas bocas. Mas o segredo para essa mudança tem? Talvez desespero. Não, porque, você sabe, eu vou te falar uma coisa. Às vezes quem está assistindo tá numa situação que talvez vocês passaram. Então, por exemplo, a gente estava aqui no social, viu que não estava mais dando suco, partiu para cá, e daqui a gente partiu para cá, porque que nem o Sério, personal stylist, vestiu pessoa famosa, vamos colocar. Hoje é corretor de imóveis e falou que nunca teve tão feliz quanto hoje. Olha que coisa. São ciclos que fecham. Nós vamos chegar, por que eu tô fechando o ciclo de vocês? Porque agora que é o grande negócio. A grande mudança. O que é que dá assim? Por exemplo, eu tô aqui no social. Não, vou abrir pro corporativo. Foi uma oportunidade corporativa, vocês foram atrás porque o social não tava dando mais. Não, porque... E eu vou aproveitar e vou comer um pãozinho da mais fácil, padaria, verdade, Ju, delícia.
Na verdade, eu falo assim, o parto foi um momento muito feliz da vida da gente. E a gente decidiu parar com o parto porque o volume de eventos era tão grande que a gente não conseguia mais atender o parto. E a gente meio que abriu mão. Até foi um erro, talvez, como administrador, ter largado. Porque foi um mercado que a gente perdeu junto os infantis. Hoje quase todo hospital grava parto. E a gente era... Nós somos os pioneiros nisso, saímos em matérias da Pais e Filhos, Silvia da Isto É, Silvia Popovic. Mas você não... nossa, o cara semana passada, o seu Roberto, falou que eu pareço com a Silvia Popovic. Ó, deixa eu falar uma coisa, mas eu acho que vocês não erraram em ter parado. Ju, eram Porque decisões, chegar uma hora que vocês já não iam estar mais na pegada do que estava entrando. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A gente parou também com o infantil, porque não valia mais a pena. Tinha muita gente vendendo infantil baratinho, e o nosso era caprichado, era hiper rigoroso. Você sabe que ninguém podia beber em evento. Então a gente tinha muita coisa E rigorosa. fora a estrutura que você tinha que bancar aquilo lá. E aí a gente parou o infantil. E aí chegou uma hora que a gente parou o social, a gente parou o casamento, debutante, por quê? Porque era muito volume de evento corporativo e esportivo, né? A gente parou, na verdade, no ano de 2010, quando a gente parou de vez o social, a gente tinha logo no começo do ano a Fórmula Indy, que era intensa, era muito trabalho. Foi a e logo primeira na Fórmula sequência, Indy de rua, né? Fórmula de rua. E logo na sequência. Meu sonho era ir fazer, nunca eles me levaram. Porque eu não tinha know-how. A gente tinha a Samsung e depois tinha Rebook. Tinha a Copa do Mundo lá. a Copa do Mundo. Mas não tinha Rebook também? A Reebok foi em 2009, né? Mas do ano de 2010, assim, a gente passou 2008, 2009 e 2010, 8 e 9, viajando muito para fazer os camarotes. E camarotes para 7 mil convidados. Era Eu ficava. Você ficava, né, Júlio? Sozinha, A gente ficava cuidando louco. das calopsitas. As calopsitas, lembra? Tadinha. Acho que foi aí que ela perdeu, não foi ela que perdeu as calopsitas? Não. Uma fugiu. Perdi uma. Mas eu fui voltou. Ela voltou. Ela voltou. Nós buscamos na praça. Nós colocamos a gaiola lá e as outras chamaram. Foi mesmo. Não, vocês vieram com uma história que a calopsita tinha asa cortada e não voava. Voou. E ela ficava na minha mesa, lembra? Ela ficava branquinha, ia pra minha mesa. Lembra até Lá embaixo. Opa! Elas ficavam na mesa. Cadê ela? Tava na mesa de alguém comendo o cabo de alguém. né? Ai, tão sempre, bonitinha. Mas Era eu ficava com as gostoso. calopsitas enquanto eles E a iam gente- fazer grandes Você eventos. perguntou por que a gente foi mudando, né? Eu falo que. O que é assim? Dá um tique ou é a oportunidade que olha o aparece? começou Sabe a assim? acontecer. Tipo, O que a gente percebeu, Ju? o cara te chama Não, é ou você se percepção. oferece? Entendeu mais ou menos? Antigamente, lá atrás, quando aparecia alguém cobrando barato no mercado, tinha vida curta. Né? Eu falei assim, picaretinha, e realmente eram os caras que curiosos, sem responsabilidade, sem comprometimento, e logo se queimavam e iam embora. Então a gente não dava muita atenção. Passou um tempo, Ju, começou a aparecer muita gente boa, cobrando barato e entregando bem. Aí a gente começou a ficar na desvantagem. Por quê? A gente tinha, um exemplo, você lembra disso? 14 eventos na sexta, 12 no sábado e 4 no domingo. Era um Nós estamos pau da falando escala. de 30 eventos no final de semana. Cara, a gente entregava os vídeos, os DVDs, com 30, 60, 90 dias. Porque isso era um complicador para editar. E olha que nós tínhamos 12 editores, Este né? concorrente que entregava bem, ele fazia o evento no sábado e entregava na quarta. Entendeu? Então, assim, ó, a gente começou e entregava Então, bem. mas entende a diferença? Você tinha um prédio, numa esquina, caríssimo, um monte de funcionário pra pagar, um monte de evento pra cumprir. Não tinha como você cobrar o que esse cara cobrava. Exatamente. E provavelmente ele mesmo sentava e editava, você tá entendendo? Não, e acontecia algumas coisas assim, né, Ju? O cara ia no meu concorrente e estava 10, ia lá comigo estava 20 e fechava comigo. Né? Porque ele sentia segurança, sentia Sim. confiabilidade, né? E o know-how que vocês tinham, o currículo, né? Então a gente fechava muito evento. E começou a ficar excessivo, né? Era uma coisa Lembra dos shows da Mix? A gente fez, sei lá, centenas de shows. E aí um dia o cara falou, Gil, a foto nós não vamos fazer com vocês não. Não, por que não? Pô, a gente fazia umas fotos bonitas pra caramba. Um cara experiente, não lembro quem que era o fotógrafo, né? E ele falou, eu fechei com outro cara. Eu lembro, mas eu me nego a falar o nome. Então tá bom. E aí, Obrigado de nada. e aí eu fui conhecer o cara. E aí era um cara que cobrava, tipo assim, eu cobrava na época R$1.000 para ter um fotógrafo lá disponível, já não era mais filme, já era Digital, você mandava digital. E aí eu falei pro cara, pô, meu, quanto você cobra? Eu falei, eu cobro R$300. Eu falei, pô, mas um show não é brincadeira, é muito trabalho, você anda no meio de pô, você pode ter equipamento roubado. Eu falei, cara, mas 300 pau você cobra mesmo? Ele falou, mas você quer, mas assim, ó, eu gosto de show. Tá? Aí, o que eu falo, descola uma menininha, veio pro show, entra nos camarins dos artistas, tira foto, e pô, aí economiza gasolina, não paga estacionamento.
Eu falei, não, entendi. E era um bom trabalho. E aí um dia ele chegou lá, ele simulava aéreo, ele botava um balãozinho que vinha no baúzinho da motinho dele, ele subia com a câmera lá e simulava foto aérea, ele andando. Não tinha drone lá. Porra, não dá pra competir. Detalhe, terminava o show e ele já entregava o DVD com as fotos. Falei, perdemos, tá bom, tá bom. Passou mais ou menos um ano e pouco, e encontrei com ele num outro show. Pô, cadê como ele tá? Falei, eu tô meio chateado pra caramba. O que foi? Pô, eu comecei a fazer bastante show de mais rádios e eu contratei um moleque sem ele trabalhar. Pô, o moleque tá trabalhando, tá cobrando 150. Puta, Porque ele vai com a motinha, com a namoradinha. É isso aí, é isso aí. Ele mesmo, né? É o E a gente canibalismo. percebeu lá em 2017, 2018, né? A gente percebeu que a gente não estava mais competitivo, Ju. Primeiro porque a gente não estava mais fazendo aquilo, não estava querendo fazer aquilo de entrar em leilão. Eu falei, puta, a gente vai... Aí a gente sentou para conversar sério, né? Porque a gente dificilmente fala sério. Eu falei, ó, ou a gente entra no leilão, ou a gente muda de mercado. Porque e a gente vive, né, gente? Eu acho que chegou um momento que você precisava viver, né? Porque a gente perdeu concorrência de eventos, Ju, que o que o cara comprou não cobria os custos. Eu sei fazer custo, a gente não inventava valores. Eu sabia quanto custava e colocar uma margem de lucro interessante que dava para negociar. Era isso. Interessante pra caralho. Tá bom, a gente cobrava caro. Eu adorava, minha comissão era ótima. Aí, mas assim, aquele plus ali, a gente conseguia dar uma negociada. Mas essa que é a sacada inteligente. Você já ponte põe inversa. a margem para você poder tirar. Para poder Porque a tirar. gente sabe que sempre vai ter que tirar. Aí, Sim, né? eu comentei agora com o Cris, teve um evento, que eu não vou falar empresa, e que eu fazia tal, mas eu falei, putz, o preço que eu devo cobrar aqui é 130 mil reais, isso só já há uns 6 anos atrás. O preço justo aqui são 2 auditórios, 4 dias de evento, 130 mil. Falei, pô, mas se eu cobrar 130 não vai fechar, eu vou cobrar 80. E eu peguei e cobrei 80 mil. Eu perdi para uma empresa que cobrou 12.500 reais. O custo para fazer aquilo era 65 mil. Os 12.500 não pagava a quem tinha, ou seja, a alimentação da equipe que ia trabalhar. Teria 30 pessoas, imagina 30 pessoas trabalhando dia e noite, almoço e janta, vezes 5 dias. Os 12.500 reais não cobrem, entendeu? Aí você solta uma nota fiscal. Pô, 17%, 16% de encargos. A conta não fechava. Mas o pessoal, a gente começou a entender que o pessoal estava girando dinheiro. Ou seja, só fazendo o dinheiro passar por aqui. E o cliente gostava de pagar barato e arriscava. Antigamente não se arriscava. Chega um momento que a qualidade passou a ser secundária. E foi diminuindo a fidelização, né? Lá, pô, eu consigo, eu corro risco aqui um pouquinho e pago 1.000 mais barato, 2.000 mais barato. Isso começou a acontecer. E foi quando a gente decidiu fazer alguma outra coisa por não estarmos. Né? A gente, como não está competitivo, vamos manter, ao contrário, a gente começou a aumentar os valores dos nossos eventos. Mas o cliente não fideliza mesmo, gente. Não Nessa área não fideliza. Quem fideliza são os apoiadores do Papo da Ju. Esses são fiéis. Pepper Drinks, Elvis Denis, muito obrigada por confiar no nosso trabalho. Somos nós nessa estrada e logo colheremos grandes frutos. Valmir e Gazola, os melhores doces e bem casados do mundo. Dynamic Produções, Renato, Cris, um beijo enorme pra vocês. Quer música boa pro seu evento? Dynamic Produções. Wagner Maia Fotografia, Wagner Rô, obrigada de estar aqui no Papo da Ju. Procurou fotografia com qualidade, procurou Wagner Maia. Papel Objeto, Carlinha, um beijo enorme. Estamos aguardando nossas camisetas do Papo da Ju. Motel Champanhe, você que está procurando aí um lazer com o seu parceiro, parceira e afins, vai no Motel Champanhe, que a Débora tem ótimos preços para você. Empório ABC Wine Bar, Ale, um beijo enorme. Tá chegando o Dia dos Pais, cesta de vinho, queijo, tudo que você precisa aí que o papai gosta, o Ale tem lá para você. Pra mamãe também tem, para um filho, para todo mundo, para mim, se você quiser mandar. Mais Fácil Padaria, Kelly Rô, um beijo enorme, brigadão de estar mandando essas delícias aqui no Papo da Ju. E Pulse Eventos, se não fosse a Pulse não estaríamos aqui. E agora também vamos ganhar no @novo Churras Express, que é onde vamos chegar. E aí vocês cansaram e falaram, bom, pau por pau, pau de espeto.
A gente tinha essa vontade, né, de ter alguma outra coisa, até porque a gente sentiu mesmo que a gente estava um pouco cansado, né? Foi a vida inteira, Ju, trabalhando. É porque muito. é desgastante. É, desgastante. Várias noites, né? Quantas noites sem dormir? 2, 3 noites emendando. O futebol também exigia muito esses camarotes para 7 mil convidados, eram coisas cansativas. E a gente viajando, né? Então, teve uma vez que eu fui para Minas montar um Brasil-Argentina e de lá me chamaram para uma reunião no Rio. E eu tinha que ir, porque era da CBF. Você saiu de manhã de São Paulo, foi para Minas. Para Minas, Na hora do almoço, você teve que pegar um avião. Me ligaram, eu fui para o Rio numa reunião com a diretoria para fechar um outro evento que estava acontecendo. E aí de lá, eu já saí de lá, fui direto para o Recife. Minhas roupas, minhas malas, estava tudo em Belo Horizonte. Eu fui para lá para ficar 3 dias. Ou seja, ele fez 4 estados num dia. Entendeu? Ele começou em São Paulo, Gente, passou. não tem saúde, né? Ai, eu não tenho saúde. Mas a gente tinha muito sangue, a gente gostava. Não, e era gostoso. Eu falo, o que Mas você movimentava faria a isso gente? hoje? Ju, a gente fala assim, ó, que o evento é muito exaustivo, a gente não pensa, a gente tem um pouco de arrepio quando fala evento. Não, mas eu tô O dizendo assim, de futebol, fazer 4 está, gente, eu não tenho saúde. Ju, fazia parte, era necessário. Eu falo que aquela adrenalina que movimentava a gente para fazer tudo isso, hoje virou taquicardia. É, porque dá uma... Mas a gente fala que nós temos uma exceção que a gente abriria, que é justamente a parte de futebol. A parte de futebol, a gente inovou muita coisa com a CBF, que até hoje tem, o formato que eles apresentam, as entrevistas de campo com aquele backdrop transparente que a gente que criou, até hoje permanece algumas coisas que a gente criou. Então, a gente tem um carinho muito especial. E a gente parou de fazer a CBF por mudanças da diretoria, com aquela CPI de futebol e tal, saiu todo mundo que contratava a gente e acabou saindo da CBF. E, de repente, falei, isso seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas eu acho, posso falar uma coisa? Eu acho que se vocês estivessem muito, muito afim de fazer, vocês achavam quem faz, né? Quem contrata, acha. A gente não prospecta. Que Mas... ô bicho para uma coisa que daí vocês são, gente. Ô, Ju, você sabe que nós viramos empresários do Luciano do Vale, nós viramos bons parceiros, uma boa relação com vários jogadores. Morreu também? Morreu. Mas também você não precisava falar, né? Todo mundo já sabia. Eu não sabia. Não? Eu nunca sei quem morreu, cara. Tim Maia também. Isso aí eu sei. Porque tem o filme. Gente, eu não sei as pessoas que morreram. Eu também esqueço. Rápido. Mas é isso, João. Então o futebol trouxe bastante coisa interessante, bastante desafio. Nós temos um projeto com o Romário, nós temos um projeto do Pelé, que eu falo, o projeto do Pelé daqui a pouquinho vai estourar aí, vai ser uma. Até hoje o Pelé faleceu e infelizmente também morreu. Não, isso aí eu também sei. São alguns que eu não sei, vai. E daqui a pouco vai estourar uma novidade sobre o Pelé, que o Pelé pintou 42 obras de arte e ninguém sabe disso. E a gente está envolvido no processo há 13 anos. Nesse projeto. Então daqui a pouquinho vai aparecer 42 obras pintadas pelo Pelé, que vão valer pequenas fortunas e tal, e ainda não lançaram, mas vão lançar. Então tem esse projeto com o Pelé, tem o projeto com o Romário, que é o Romário na área, tinha o Luciano do Vale. Então, só que detalhe, o que está acontecendo agora, Ju? A gente não prospecta mais. Posso falar de quem morreu, gente? Mas desse trio aí foi só um. Tá boa a média, Ju. Ai, da crise de riso. Ju, quando a gente tinha 20 anos, as pessoas morriam menos. Agora os nossos amigos estão morrendo. Infelizmente, daqui a pouco é nós. Tem jeito. Não, para. Não, a gente vai ficar pra semente. Pra sempre, Eu não vou morrer. Pra quê, né? Eu optei também besta, não. Eu vou ficar por aqui mais um tempo. Não vou, não. Eu tô começando agora. Então, aí vai, mas assim, esse tipo de projeto vocês pegariam de novo? Sim. Seria a única coisa que acho que daria um pique pra gente. Pandemia. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu, Ju? Voltando ali atrás, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente chegou à conclusão que nós não estávamos mais competitivos e não estávamos mais com aquele pique de prospectar. Porque eu falei, você sabe que a gente tinha indicações de vários bufês que a gente foi abrindo mão.
de buffets e tal, e paramos de prospectar. Tem uns que valia a pena abrir mão mesmo. Mas eu falo assim, você sabe que se a gente quisesse até hoje estaria, né? Então, ou seja, a gente foi abrindo mão e foi saindo gradativamente do mercado. E falou, vamos arrumar um outro gato para puxar pelo rabo, enquanto a gente tem uma cabeça pensante, né? Eu falei, a gente está ficando velho e tal. E a gente, o Gilmar teve a ideia, falou, não, espetinho, vamos montar em mercado, espetinho. E ele me convenceu, como ele me convenceu há 40 anos atrás da Filma Parts, e eu comecei a ver uma ideia, depois começamos a fazer um projeto, tal, não sei o que. Bom, resumindo, ainda com a Membros existe até hoje, a gente não prospecta, mas o telefone, graças a Deus, ainda toca, e a gente montou uma unidadezinha em janeiro de 2018. Janeiro de 2018. De espetinho. Que é o Churras Express. Já chamava Churras Express, tá? Aí montamos. Qual foi a grata surpresa? A gente vendeu numa primeira unidade de São Bernardo, uma unidade de 16 metros quadrados, 4x4. A gente vendeu 1 tonelada de carne no primeiro mês. É ridículo. Hoje uma unidade convencional vende 200, 300 quilos, tá? A gente vendeu 1 tonelada de carne. É lindo, né? Ridículo. O que a gente fez? Em fevereiro a gente montou a segunda. Pulou março, em abril a gente montou a terceira. Abril. Final de março, começo de julho a gente montou a quarta. Compramos um flood truck e piramos. Falou, estamos começando tudo errado de novo, porque já estamos com 20 e poucos funcionários e com um monte de passivos trabalhistas. Falou, vamos pensar. E fizemos um projeto a 4 mãos, que era o quê? Vamos franquear. Pra gente franquear, eu falei, imagina, depois de velho, o que a gente sabia fazer, Ju? A gente sabia fazer evento, né? Lidar com pessoas. A gente não tinha nenhum conhecimento em comércio, em alimentação, franquia. O que é uma franquia? Como é que funciona uma franquia? Perecível, né? FIFO, né? O que vende primeiro, tem validade, você tem tanto tempo. Então é uma loucura. A gente começou a se capacitar para isso. Né? A gente começou a ler muito, começou a entender. Fomos fazer a lição de casa, fomos em 13 locais, se eu não me engano, 13 franquias, se fingindo de interessado na franquia, para poder falar, eu não tenho vergonha de falar, porque se você ligasse e perguntar ninguém vai falar. Gente, ninguém presta equipamento que nem vocês fazem. E outra, a gente tinha pressa. Não dá tempo de eu fazer um curso de 6 meses, de 240, para a gente aprender. E a gente foi, na prática, a gente já tinha um pouco do tino comercial, falava, a gente vai criar. E a gente chegou à conclusão, Ju, que o negócio era legal desde que criássemos algum diferencial, né? Porque o ramo de franquias, ele tem um royalties um pouco agressivo, ou seja, ele pesa para todo franqueado. Por isso todo mundo fala, numa franquia quem ganha dinheiro é o franqueador, não é o franqueado, né? O cara trabalha e dá dinheiro. Então realmente isso em grande parte das franquias acontece. E a gente criou um diferencial e falou, vamos com esse diferencial e vamos apostar na expansão. Ou seja, a gente optou por criar um formato que a gente ganha muito pouquinho e deixa o franqueado ganhar muito. Né? Então, mas aí esse franqueado vai te indicar para um outro franqueado, vai te indicar para um outro, e esse pouquinho vira um monte. Qual que foi a surpresa? A gente vendeu a primeira franquia. Pra você ter uma ideia, a gente quantas tem hoje? 110. 110 em 4 anos. E não só São Paulo, né? Muito interior, Paraná. Você tem uma ideia, Ju? 110 franquias. A gente montou. A gente tem cara de sono. Sabe aquela história de parar e descansar um pouco? Era mentira. Ju, em 6 meses, de janeiro a junho, a gente montou 5. Paramos de fazer, entramos com a documentação e começamos com o advogado e tal para montar a empresa de franqueadora. Ficou pronto dia 27 de novembro. A documentação, o advogado falou, já pode vender franquia. A gente não sabia como vender franquia. A gente sabia fazer espeto já, né? E tudo isso fazendo evento. O que a gente fez? Em dezembro a gente começou a falar com algumas pessoas. Em janeiro de 2019 a gente vendeu a primeira franquia. Resumindo, vou dar uma resumida. A gente saiu de 2019 com 20 franquias vendidas. Tá? Tivemos uma proposta de compra. Mas aí vocês têm a de vocês. Não, a gente tinha, né? A gente tinha 5. A gente franqueou as nossas 5. Porque não dava para cuidar da franquia se eu for cuidar de vender espetinho, eu não consigo expandir a franquia. Então você ganha em cima das 110 lojas. Sim. Isso, um pequeno lote. Não, tudo bem, mas é em cima das 110 lojas. Só que aí chegou a pandemia. Então, aí que aconteceu. A gente teve uma proposta de
De empresário, de um grande empresário tentando comprar uma parte, e a gente não quis vender. E isso foi isso foi, a reunião com ele foi em dezembro, aí nós remarcamos uma nova reunião para definir valores de prolabore e tal, como é que ia funcionar, ele queria que a gente trabalhasse no escritório dele, e era longe o escritório dele. Conclusão, ficou para resolver isso aí em janeiro e depois adiado para fevereiro. Aí passou para fevereiro. Só que a gente vendeu em janeiro e fevereiro 8 franquias. Até então não existia pandemia, sabe? Não existia pandemia. Aí, cara, eu tinha vergonha de falar para ele que eu não queria mais. E ele tinha vergonha de falar para mim que também não queria mais vender. Falou, pô, eu não quero mais vender pro cara. Nós vendemos 8 franquias em 2 meses. E não era ruim, era um dinheiro bom. Era um dinheiro bom. Que viria a calhar. Aí a gente ia pegar uma grana legal. Aí o que aconteceu? A gente, declinou no meio de fevereiro. Em março veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, eu devia ter aceito. Acho que ele escolheu um prédio para se jogar de mão dada. Aquele prédio é mais alto, é mais legal. Um do lado do outro, como você que sentaram. Mas até então a gente já tinha 28 franquias, porque eu tinha vendido em 2020, quando virou 2020, vendi 8 franquias em janeiro e fevereiro. Então eu tinha 20 com mais 8, 28. Dava um respiro. Não, um respiro pandêmico. Já dava um paguá. Aí, mas a todo pandemia, mundo fechou. Todo mundo fechou. Mas o que aconteceu com a gente? Nós não fechamos. Porque as nossas lojas eram dentro de supermercados. Você fez delivery? Não, era dentro de supermercados. Ficou aberto? Você viu algum mercado fechar? Não, eu não vi, porque eu fiquei dentro de casa, eu não vi se fechou. Todas as nossas lojas. A gente comenta que o mercado era o shopping da gente. Eu, como idoso e cheio de pepino, estente, de safena, mamãe, o Gilberto também ficou. Mas eu fiquei muito em casa. O Gilberto também ficou, ótimo. Porque ele também fez. Então, ficou o quê, velho? Em casa. Em casa é muito estente também. Pois é. Então, quando a gente ia no supermercado, o Ju era uma maravilha. Por mais que eu não descesse. Você via gente. Você estava saindo passear. E detalhe, você passava pelas ruas, uma tristeza profunda, porque tudo fechado, você quebrou um monte de restaurante. E você entrava no mercado, aquele cheiro. Coisa de gente. Aí você entrava no mercado, Ju, aquele cheiro de churrasco, as mesinhas colocadas, cheio de gente. Tá? Mas podia? Podia. Eu estava do lado de fora do mercado. Teve fases alternativas, né? Mas então, vamos colocar assim, a pandemia não afetou financeiramente a Churras Express. Nós vendemos 60 e poucas franquias na pandemia. Que fez a gente pular para 90 franquias. Até o final da pandemia estava com 90 franquias. E me fala uma coisa, se eu quero ser franqueado, o que eu faço? É um prazer, Ju, ter você com a gente. Cadê o chefe? Pega o contrato. Preenche o contrato. Não, sem pagar. Perguntinha. Ju, o grande diferencial da gente... É verdade. O que é uma franquia? Como que faz? Ju, eu falo assim... De onde essa pessoa começa? Tá a gente começa falando assim, faz a lição de casa também. Sabe qual é a lição de casa? Não fala com a gente. Porque se você falar comigo, eu sou vendedor. Eu posso mentir. Eu posso inventar números. A gente fala para todo mundo e conversar com o franqueado. Escolhe, entra no site, tem um monte de franquia, tudo que é lugar de São Paulo, interior. Vai lá na unidade, conversa com o franqueado e vê o que ele acha. Porque se for uma porcaria, ele vai falar assim, sai fora que não é legal. Agora, se o cara já montou uma, duas ou três, como tem um monte de franqueado que já montou a segunda ou a terceira unidade, ele vai falar bem, aí você tem confiabilidade. Né? Aí você volta aqui e a gente conversa. Ju, o nosso diferencial é absurdo do mercado. Tá? Tanto é, pra você ter uma ideia... É muito alto o investimento? Não precisa falar valor. Não. Pode falar valor também. É uma das franquias mais baratas. Fala. A gente já vende. Hoje em dia, em média de 160 a 200 mil reais, você monta uma loja já com a taxa de franquia, tá? E já funcionando. E muitas vezes a tua loja está trabalhando com 1 mês e meio, 2 meses. Se falar que viu no Papo da Ju, ganha 2 saquinhos de espetinho ainda. Vou começar. Não, Ju, é absurdo. O payback é aproximado. Todas as unidades se pagaram com menos de 1 ano. Eu ia falar isso agora. O retorno é muito alto. É muito rápido. Aí o pessoal fala, pô, por quê? Porque eu falo, na hora que tiver aqui eu explico. Mas a conta fecha muito rápido. Entendeu? Porque, eu falo, pra você ter uma ideia, qualquer franquia que você vai montar, você tem que ter um capital de giro para poder aportar nos primeiros meses. Pergunta para algum franqueado nosso se eles aportaram no primeiro, segundo... R$1. Eles se bancam no primeiro mês. É ridículo, Ju. Por quê? A gente não explora. Vou te dar um exemplo, vai. Qualquer franquia que o cara fature 100 mil reais bruto, ele vai pagar em média 10% de royalties, tá? Então ele vai pagar 10 mil. Mas às vezes esses 100 mil sobrou 15.
tá? Sobrou 12. Ele tem que dar 10 para a franqueadora, sobra menos para ele. Por isso que o cara acaba ganhando mais. No nosso caso, a gente não ganha sobre faturamento bruto, não ganha sobre faturamento líquido e não ganha um valor fixo. Que loucura é essa? É assim, nós temos nossos fornecedores que eu faço você comprar em média de 20% a 30% mais barato do que o preço de mercado. Então, se você for no fornecedor nosso e gastar R$1.000 de carne, se você for através da gente, vai gastar 700. Foi a mesma coisa. Só que aí você me dá 15% em cima desse valor. Então você me dá mais 150. Total, você gastou 850. É mais barato do que se você fosse comprar direto. Esse é o nosso royalties. E por que a gente tem essa Mais diferença nada. de preço? Em cima de produto. Só de carne. Ainda não ganho E sobre valor isso. de compra. Ó, bebida. Eu não ganho sobre bebida, sobre caipirinha, sobre cerveja, sobre chopp, batata frita, arroz, feijão. A gente não ganha. Tudo o franqueado ganha sozinho. Então a margem, o que acontece com a rentabilidade dele? Explode. Ô, E ele Ju, se paga muito uma rápido. coisa assim, Vende ó, caipirinha? Bem, pode ter. Tudo. Que eu acho que ele deve comprar o papo da Ju. Tá no mix. Ô Ju, uma coisa é o seguinte, que normalmente quando você está nesse modelo de negócio, aí que eu comecei a falar e aí eu prestei atenção na cachaça. Que a gente tá falando. Eu Quer que estava falando recapitula? sobre essa parte Do royalty. do percentual do royalty, né? Então, mas o que é que eu falo que é importante, Gilberto? Ô, meu Deus do céu, eu tô assim esses dias. Ah, você vai falar do prato com o espetinho. Não, ó, por que a gente tem essa tabela mais barata de preço? Porque a gente é amigo do dono? Não. Enquanto uma loja sozinha compra hoje, sei lá, 200 quilos de carne, 300 quilos de carne, a gente, enquanto É o franquia, volume. a gente compra 30 É. toneladas por mês. Então, poxa, é assim, é uma união. A tua de margem é compra. maior, né? De É. desconto. Então a gente consegue desconto, uma tabela privilegiada para o nosso franqueado. E funciona, né? Funciona muito bem. O franqueado é obrigado a comprar só os produtos homologados, tá? Mas a gente é hiper de boa. Se o cara quiser vender bolinha de gude lá, fala, ó, põe aí, vamos experimentar para ver se vende. Se vender, eu vou estender para os outros franqueados poderem vender Então, também. ó, compra a A gente cachaça do ajuda. Papo da Ju, que vai ser um sucesso. Vai ser Suzano. Vai ser Aí, um aí vai ter a sucesso, cachaça Petit. da Ju lá. O primeiro franqueado que fizer isso vai ser o mais inteligente. É verdade. 3, 2, 1, quem começa? E qual que é o arroba do Churras Express? Ó, é @churras.express.br. Marcou? @churras.express.br. Fabão. O Fabão na tua vai mão, escrever, ele vai escrever lá, mas ele vai escrever errado. O Fabão Por quê? vai inverter o arroba. Não, o Fabão é o máximo. Ele é fantástico, tô brincando. O Fabão acerta os arrombas também, todos. também é prata da casa também. É. tá? Vem da Meu, Melbourne esse também. cara é... Aliás, os três estão ali, né? Cá pra nós. Né, Vieira aqui. E ele é o dinossauro! Você sabe que o Vieira, fazer um comentário, ele fica vermelho quando a gente fala. O Vieira foi nosso primeiro funcionário da Memories. Nosso primeiro Ô Vieira, vem aqui Cadê pra ele? gente mostrar você. Já foi. foi. Então podemos falar outras particularidades Ai, dele. vai, vamos falar mal dele agora, começa. Já foi faz tempo. Ele foi nosso primeiro funcionário. E é o nosso amigão. Como fala? Viajou o Querido. mundo e ficou longe da gente do tempo, né, Bé? É. Viajou o mundo com a Daniela Merck, você sabe dessa história, né, João? Mas ainda assim, sempre foi Vieira é amigo, demais, né, sempre foi gente? querida. E é muito generoso, sabia? Ele Ele ajuda assim? demais a gente. Nossa, não tem nem o que falar. Abafo casos, porque eu fico emocionada quando eu brigo. Aí começa a chorar, vai dar uns nomes assim. Me fala uma coisa, alguma saia justa de eventos? Eu não sei saia justa, mas eu lembro uma história muito engraçada que foi você batendo a cara Todo no mundo acha vidro da engraçado mansão. essa foi boa. Não, mas eu tenho uma pior, Ju, que aquela me incomodou mais. Que eu tinha muito casamento aquele dia, muito evento, e aí sobrou pra mim com um cabo bem novo. E era um moleque que nunca tinha feito. E eu comecei a filmar na igreja e eu percebi que a hora que eu andava ele fazia assim, porque ele tava olhando pra lá, né? Aí quando eu parava, ele vinha e batia em mim e me empurrava. Eu falava, cara, meu, olha pra mim, né? Não fica olhando pras pessoas, olha pra mim, não olha pro padre, pra noiva. E aí tá bom. Quando foi na hora da noiva sair, eu falei, eu vou andar de costas, esse cara vai me derrubar. Porque eu não vou estar vendo. Vai ficar uma vergonha da minha vida se eu cair de costas no corredor. Nossa, o que eu falei? Não, escuta, a história é terrível. Aí eu falei assim pro amigão, faz um favor pra mim, ó, fica lá no final do corredor, porque aqui eu me viro sozinho, né? Mas pra me livrar dele. Aí ele falou, tá bom, então eu peguei, registrei o foco, a noiva e o noivo já na escada pra descer, começando lá no corredor,
me cutucaram assim, mas um cutucão forte, sabe? Eu peguei, olhei, era uma senhora linda, uma senhorinha, cabelo azulado, sabe? Tipo pão de queijo, sabe aquilo? Da senhora da Em Abenta. casa do pão de queijo. Linda, ela parecia um desenho animado. Ela falou assim, moço, olha, tem um jornal caído no tapete aqui no corredor. A hora que o senhor for para trás, ele não vai aparecer na filmagem. Eu falei, puta, olha a mulher que sacada, né, meu? Tinha um jornal aqui na frente. Falei, moleque esperto. Eu falei, poxa senhora, muito obrigado. Peguei, abaixei, segurando a câmera aqui, abaixei e enfiei os 4 dedos debaixo do jornal. Por que ele estava lá? Porque tinha um vômito ali debaixo. E eu meti os 4 dedos. Nisso começou a música e os dois começaram a sair. E ele E o moleque, eu olhava pro moleque, e o moleque lá olhando pros passarinhos. E eu, sabe, E você precisa arrumar um foco aqui. Ju, não, assim, sem. Dessas teve um monte, né, Ju? Mas a da porta é a melhor, gente. Aquela lá Da foi porta, vergonhosa. o legal não é a batida. O legal é como ele foi socorrido, porque o evento era o dia do médico. Ou seja, só tinha médico na mansão Padovese. Que legal as pessoas contando. Ju, eu lembro exatamente a sensação que eu tive. Eu falei, nossa, inventaram o campo de força na minha época de criança. O Space Gordon lá, como que era? O fantasma. Eu inventaram. Não, mas conta a história, senão quem tá em casa não entende. Não, eu fui voltar correndo para dentro do buffet, tinha um degrauzinho. Eu subi pegou embalo? lá no Padre. Eu peguei embalo e entrei, tipo assim, sabe, me julgando o necessário lá pro evento, né? Nem tinha pressa, sei lá. E eu peguei, subi, conforme eu entrei, a porta estava fechada, a outra estava aberta, mas eu escolhi estar por essa. Conforme eu bati, o vidro tava preso só em cima. Então era assim, ó. E eu olhava, eu vi o Tim Padovese, ele em câmera lenta, porque eu já estava em processo de, sabe, de desmaiar. Eu vi o Tim assim, em câmera lenta, rindo. Ele não veio me socorrer. Ele quase que ajoelhou toda vez. Nisso eu já senti as pessoas segurando no meu braço. Vamos deitar ele. Eu falei, onde eu tô? Aí foi aquela maravilha. 10 dias roxo aqui, veio descendo. Foi a tensão do evento. Nossa, Cara, você mas tá- Ju, tem muitos. Se a gente contar, fala que dá uma minissérie, uma série Ai, inteira de eventos Você tinha que escrever um engraçados. livro. Não, a gente, Sim. a gente já Só das comentou isso. cagadas. Não, Assim, de coisa errada. dá pra escrever que tem muita O coisa. Robertinho Trevelin, fala o nome lá. Uma festa de debutante. O Gilmar, Ele veio aqui chegou também numa esse- idade que precisa dar uma caixinha de melita pra ele, de filtro. Não, pode falar, o Trevelin é Ele já amigão foi- nosso. Ah, o Trevelin. Ele teve aqui, né? Ele teve- Um beijo pra você. Uma semana. Manda Ele um era um beijo pra super ele. fotógrafo. Hoje ele é um gênio da computação 3D, Ele é. né? 3D Faz para as ele é melhores demais. empresas. Dá um beijo pro Trevelin. Beijo, Um Trevelin. beijo, nós vamos achar seu arroba. Um beijo no céu. Tô aqui, Trevelin. amo R. você. Trevelin, R. E vou falar mal agora. Não é mal, é uma história engraçada também. Estava fotografando o 15 anos, ele fotografando, e a cerimônia rolando, o Marcão fazendo aquela mestre de cerimônia. E aí ele falava, e agora, não sei o que lá com vocês, o titio. Nossa. E aí o titio vinha e o Trevelin fotografando. E agora, a titia, o madrinho, o padrinho, a madrinha. A Dinda, não sei o quê, né? E aí chamaram a vovó. E agora a pessoa mais importante dessa festa, a vovó, não sei o que lá. O Trevelin começou a procurar a mulher e não via a mulher. Porque eles estavam tipo num círculo, assim, sabe aquela E ele começou a andar de costas procurando a mulher andar de costas. A mulher, sabe, ela tinha vindo numa cadeirante. Ele caiu sentado No colo dela. Só que ele caiu sentado e ele perdeu apoio, ele ficou com as perninhas. Ficou com as pernas assim, ó. E a velhinha empurrando ele. Muita vergonha. Sabe uma tartaruguinha? Que quando você vira a tartaruguinha, ela fica com aquelas perninhas assim, ó. Ele ficou daquele, em cima da velhinha. Ai, meu Deus do céu. Nossa, foi. A gente tem esse vídeo em algum lugar, a gente tá procurando. Tem esse vídeo. Ai, gente, se tiver, eu preciso dele. A Ju teve monte, teve coisas engraçadas, né, velho? Com você teve, Ben? Putz, O Gilmar quebrou o nariz. Nossa, eu tive várias. Teve uma na Mansão Padovese, que eu era o diretor, eu estava cortando as imagens, né? E estava dando uma interferência quando eu apertava o rádio, né? Toda a equipe com HT, quando eu apertava, fazia no vídeo. Quando eu soltava, então, a hora que eu soltasse o vídeo de homenagem da menina, se alguém apertasse o rádio, ia fazer um chiadinho. Então, eu, antes de soltar, eu avisei tudo, falei, galera, ó, a hora que eu soltar o vídeo, não use o rádio, só nesse momento, né? Tem 3 minutos de vídeo, vocês não usam o rádio. Eu avisei umas 3 ou 4 vezes isso, para ninguém usar o rádio no momento que eu soltasse, que eu desse o play. Aí, ninguém usou, beleza.
chegou o momento de soltar o vídeo, eu soltei o vídeo, entrou o play, eu peguei e saí, porque tinha 3 minutos, falei, vou falar de novo, um por um, para ninguém usar o rádio. Então eram 3 ou 4 câmeras, eu ia chegar no falou, não usa rádio, não. Eu era chato para essas coisas. E a hora que eu fui passar embaixo do telão, voltando já? Tinha 400 pessoas na Mansão Padovê. Meu pé entortou, eu escorreguei, eu bati na tela, no tripé da tela, a tela fez assim, eu caí, apertei o rato. Aí você vê. Acabou Eu acabei com o vídeo da evento. Aí você vê todas as câmeras rindo, as câmeras fazendo assim, ó. A menina rindo muito, ela me zoou. Ela me zoou a noite. Nossa, ainda bem que ela riu, né? Não, ela riu muito. A gente virava muito amigo dos clientes também, né, Ju? Era gostoso, era uma convivência. Não tem mais essa leva de clientes, tá? Não tem. Então, aí já perdemos. Não, a gente sacaneava os São clientes. raros. Eu lembro uma vez que vocês falaram a respeito de qualidade e quantidade, que vocês falaram assim, a gente prefere manter um preço maior com menos eventos e ter qualidade naqueles maiores do que menor e ter um monte de evento e não conseguir manter a qualidade. E você sabe que eu não entendi aquela frase. Hoje eu entendo muito bem. Que às vezes a gente faz um montante de grana em vários e você não consegue atender aqueles vários. Então é melhor você fazer menos por mais e bem feito, sabe? Sobretudo aquele que te liga e fala assim, cara, me ajuda, me faz. Eu falei, cara, não posso mais fazer. Não, só quebra o cara. Ele vai te implorar e você... E depois ele vai fazer da sua vida um inferno. Então, aí você vai ceder. Ele não vai considerar que ele está considerando a hipótese do erro. Né? Entendeu? Então, ou seja, ele vai te cobrar igual ou mais que os outros que ele já estavam seguros. E isso não só na nossa área, viu? Em toda a área. Em toda a área, o pessoal tá tendo dificuldade. Agora, Ju, eu tenho que falar uma coisa que me ocorreu agora, que é assim, a gente falou bastante de histórias, né, da Members, que foi uma filhinha na vida da gente, uma querida por todos, mas né? um ciclo que, né? Mas tem que social ficou para trás. Mas tem que falar uma coisa que é assim, que nós tivemos equipes maravilhosas. Então, eu sem medo de ser feliz, eu falo que a melhor equipe sempre foi a da Members. Porque eram garotos, né, Beto? Na sua grande maioria eram pessoas jovens, você lembra disso? Sem experiência nenhuma. Você começou com a gente totalmente jovem. Normalmente eu não tinha experiência. Não é verdade, Ju. Ele não podia pular essa parte. Não, eu falo, todo mundo começou. Eu ainda sou jovem. Eu sei, você é mais jovem do que essa, inclusive, tá bom? Mas eu falo assim, eu lembro tantas pessoas, Toninho começou com a gente com 16, 17 anos. Aí vinha todo mundo no Glauco, né? Glauco, menino. Ai, chorava. Então, e assim, como eram responsáveis, aprendiam também, acho que isso, pelo próprio time, ensinava a responsabilidade, não era trabalhoso. Eles não viam o concorrente, né? Assim, tipo, não. E você sabe o que acontece até hoje? Obviamente que a gente teve algumas desavenças, foram 1.300 e poucos colaboradores nesses anos todos e tal, e teve meia dúzia de desavenças, graças a Deus foram poucos. Mas a gente tem a surpresa que vira e mexe, liga alguém pra gente, alguém das antigas. Liga só pra falar alguma coisa legal, entendeu? Daniel Vicente... Onde eu vim parar? Mas liga assim, ó, o Daniel uma vez ligou pra gente. O Daniel hoje ele é o câmera da Globo que faz... Do Cabrino. Do Cabrini. Eu quero trazer ele aqui. Ele falou que ia trazer pra mim, mas não traz. E ele de vez em quando liga, ele faz declarações, ele fala, pô, eu tô no mercado por causa de vocês. Então, de vez em quando é gostoso escutar isso. Imagina que esse moleque não tem de história, velho. Câmera do Cabrini. Putz, sabe, né? Ele foi pra guerra, né? Não tem muita história. Melhor que ir pra guerra é entrevistar, filmar amante de jogador, cara. Tem muitas coisas aí, né? Tem muito caroço nesse angu. Mas assim, vocês marcaram é o que eu tô falando, vocês foram o fechamento de ciclo de muita gente. Claro que um ou outro não vai assumir por uma coisinha pessoal, idiota, ou qualquer coisa assim. Normal, tudo bem. Faz parte, né? Se Jesus vier pra trás de novo, ele vai ser apedrejado. Então assim, tá tudo bem, entendeu? E hoje, olha que absurdo, né? A gente... Pode ser que algumas pessoas sintam mágoas de alguma coisa que a gente quer feito. A gente não guarda mágoa de ninguém. Impressionante. Passou os anos. Daquela velhinha da igreja, eu tenho raiva dela. Aquela velhinha que me fez encher os 4 dedos. Aquela velhinha a gente não carrega, né? Eu não carrego de ninguém. Tá? Então, assim, eu tenho saudade. Tá? Pra você ter uma ideia, o meu escritório hoje é nessa parede aqui do lado, né?
Pô, 95% do nosso tempo é falando de Churras Express. E quando falou, você tá? Tô aqui na Meris. Não tem como, tá? Eu saio de manhã e falo, você vai? Eu falo, vou pra Meris, que a gente chama membros carinhosamente de Meris, né? Então eu falo assim, eu tô na Meris, vou pra Meris. Então eu falo, tá no... Tanto é que eu tô programando de fazer uma tatuagem aqui e tal, se der certo vou convencer ele também, porque eu falo, é o que... Você toma anticoagulante? Não mudou a vida. Então, cuidado. Eu falo que não mudou, você falou que mudou a vida de muita gente, mas mudou a nossa vida. Né? A nossa vida foi em mas cima foi uma disso. mudança que vocês proporcionaram para vocês e para outras pessoas. A gente não pode tirar o mérito de vocês com relação a isso. Você comentou isso ontem, né? Do espetinho, que acho que hoje da tarde você comentou, falou quantas vidas a gente está modificando com churras. Porque hoje, se você vê 110 unidades, uma média de 4, 5 pessoas em cada uma, já são 550 pessoas. Essas 550 pessoas diretas, com suas famílias, tal, já modificou os franqueados que estão montando uma, duas, que trabalhavam em outras coisas e estão montando a segunda, a terceira. Realmente vai... Sustenta lares, né? Sustenta lá, né? Sustenta. E aí às vezes você olha pra trás e fala, puta, por várias vezes eu pensei que alguém sustentasse o meu e não tinha ninguém. Né? Faltou colo. Entendeu? Mas ele é meu colo e eu sou o colo dele. É isso que eu ia falar agora. O que o Gilmar é pra você? Eu falo, eu brinco muito, eu falo que ele é uma cabeça brilhante, que ele tem uma... Eu sou careca. Ele vai falar que eu tenho tem uma luz batendo aqui atrás, você vai entender o que eu tô falando. É uma cabeça brilhante, ele é muito... Eu falo, a gente complementa por vários fatores, mas ele é muito mais paciente que eu em tudo que você pode imaginar. Ele tem... Eu, às vezes, vejo o copo meio vazio, entendeu? Às vezes, na hora do nervoso. E ele pode estar chovendo canivete, pode acontecer, caindo o mundo, e ele vai ver sempre o copo meio cheio. Então, eu falo, a gente complementa muito nisso. Tá? Então, às vezes, eu falo, Gilmar, resolve esse aqui você, porque eu estou um pouco... Ele sabe que eu sou um pouco mais nervoso e ele resolve com uma maestria absurda que fala, não é possível que... Ele já me pôs em fria. Tanto é que desde a época da Melvas, o apelido dele era Senhor Argumento. Senhor Argumento. Um dia eu cheguei na Melvas, na Avenida Portugal. Eu entrei, bom dia, olhei para era a Deise que estava na recepção, estava escrito na testa dela, Gilmar, com caneta. Aí ela fez assim, ó, falei, Gilmar. Aí eu entrei na salinha. Quando eu entrei na salinha, tinha 3 atendentes nossos. Os 3, Gilmar. O Alexandre, o Evilásio e o Jeff, escrito Gilmar na tela. Aí eu fui entrando na empresa, ele convenceu todo mundo deixar ele escrever o nome Gilmar na terra. Então, ele era o Senhor Argumento. Então, era gostoso. Uma delícia. Isso hoje seria assédio moral. Mas todo mundo se divertiu. Eu falo que hoje mudou muita coisa, né? Você vê aquelas brincadeiras que o pessoal fitava a galera. Hoje imagina, tudo tá errado. Não tinha maldade, não tinha nada. E me fala uma coisa, em família, quem que é seu ídolo? Sem dúvida nenhuma, Gilmar. Mentira. Não vivo. Vocês combinaram? Ele vai chorar. Não, porque eu falo assim que nós somos em 4 irmãos, né? E os 4 irmãos são fãs do meu pai, que conviveu muito pouco com a gente, né? Ele era traficante. Mas nesse momento da vida, dele é você o ídolo dele. Tô falando do vivo. Não tem jeito, a gente quase... Como é que pode a gente conviver tantos anos juntos, e nunca teve uma desconfiança, falar, puta, uma alteração de voz? Ninguém acredita, porque a gente tinha dois outros irmãos que trabalhavam juntos, que eles discutiam, e daqui a pouco eles estavam bem, entendeu? Eu falei, cara, como é que pode discutir? Se eu discutir com ele um dia, eu não vou dormir aquela noite se eu não falar com ele, entendeu? A gente não fica bem se não tiver. Falta uma parte, e vê que coisa, né? A gente não convive enquanto família, né, Beto? Não. Ele no final de semana, não é que é combinar, não. Ele no final de semana, ele tá na casa dele, nos passeios dele, com os grupos de amigos dele, e eu tô na minha. Então, a gente não se vê praticamente. Por isso que dá certo. Mas a gente pode falar 1 da manhã, 3 da manhã, a gente fala qualquer horário. Mas só não precisa conviver no lazer. Não, no final de semana a gente se poupa, até porque acho que antigamente a gente convivia no final de semana também.
Então era sábado, domingo, tinha evento. A gente tem histórias de viagens, ele para um canto, eu para outro, ele para o Rio de Janeiro com uma equipe, Vieira e Pedrinho, eu para o Paraná com outra equipe, filmando Marlboro, né? Era assim, a gente trabalhava muito. A gente chegou uma época que a gente parou de gravar, né? Porque já tinha bastante gente, mas a gente começou a coordenar, então a gente visitava. Então a gente pegava um dia que tinha lá, sei lá, 10 eventos, a gente colocava equipamento no porta-malas, não sei se você lembra disso. Eu tinha DVD, câmera fotográfica, câmera de vídeo, a gente sempre teve muito equipamento, cabos, luminárias no meu carro e no porta-mala dele. A gente a gente liberava toda a equipe saía toda para trabalhar. A gente ficava mais 1 hora sentadinho na mesa, vendo se o telefone não tocava, né, para ver se tá tudo certinho, porque eu já ia sair, qualquer coisa a gente socorria. Tava tudo tranquilo, tchau, a gente se vê na Mansão Padovese 4 da manhã. Eu saía 9 horas da noite e ia passando nos eventos, ia pro Guedes, ia pra não sei o que, ia pro Torre, né? E a gente se encontrava, e ele ia pra outros, entendeu? A gente mostrava a cara e até pra equipe ver que a gente estava. Era importante a presença da gente, né? Mas por isso que o Silvio Santos tá custando para parar, né? Não, eu lembro que a gente chegava com postura crítica para a equipe, porque a equipe era treinada para fazer tudo impecavelmente, né? Então um cabo passando no meio do salão, mas por quê? Você não está gravando, por que o cabo está lá? Você está louco, isso é vergonhoso. E as meninas que a gente treinava, a gente chamava de ponto fácil, eu lembro até hoje, que o ponto fácil é o seguinte: você está passando perto de uma mesa, caiu o garfo da senhora, do senhor no chão, pô, abaixa, pega, mas não é de obrigação, não é, você não é garçom, você não é, mas abaixa, pega o garfo e fala assim, só um minutinho, leva na cozinha e fala, olha, caiu o garfo, você me dá um outro para me levar? Embrulhadinho no guardanapo, vai e leva. Custou alguma coisa? Não custou nada. Você já está lá para andar 10 km na noite, entendeu? E você ganha um ponto, você foi educado. Isso tudo aparece, porque o pessoal usava brochinha, né? Então era assim, você sabe? Quer dizer, a gente teve vários relatos de amigos nossos, de empresários, que falavam assim: a gente chega num evento. Quando a primeira coisa que a gente faz é olha e vê a equipe. Se a equipe tiver com brochinha, eu sei que o evento vai ser maravilhoso. Então a gente tinha esse feedback. O PIN da Memories. Eu falo, a Memories não era eu e ele. A Memories era essa equipe que era... de meninos esforçados, responsáveis, né, Ben? E apaixonados naquilo que fazer, porque a nossa atividade, né, mexer com vídeo, ó, o Fabão aí, sempre animadão, o Fabão é uma pessoa super extrovertido. Ele é muito extrovertido. Mas a nossa atividade ela é gostosa, ela desperta interesse, né? Tadinho do Fabão, viu? Tá sendo... Gilmar, você é feliz? Sou muito feliz. A vida inteira eu fui feliz. Tive alguns altos e baixos, né? Que a gente acaba se adaptando, mas eu sou feliz e agradeço a Deus por todos os dias, porque pelas pessoas que me cercam, pela família que eu dei sorte de cair para dentro, né? E justamente com essa parceria com o Gilberto. Nós temos outro irmão que é o Júnior, que trabalha com outra atividade, a gente se fala muito e a gente é muito feliz. A minha convivência com o Beto, ele fala de repente eu, né, ser o cara que ele admira, ele sem dúvida também é o cara que eu admiro, e quando a gente fala que a gente se completa comercialmente, até mesmo, acho que um pouco pessoalmente, a gente é muito, muito igual e se completa muito. O Gilberto é a pessoa que eu falo que construiu toda a estrutura, né, seja da Memory, seja da Chuas agora. Ele tem uma inteligência privilegiada, né, porque ele faz... Até hoje eu tenho dificuldade para desenhar um arroba. Eu faço e-comercial. É da minha época o e-comercial. Então, mais e-comercial. E o Gilberto era antenado, né? Então ele conhece... E outra, era Memories e Lela, era coisa comercial. Né? Então, para mim, o arroba é comercial. Qual é o seu arroba? E-comercial? Não tem jeito, saiu assim. Talvez tenha sido batido no vidro do Padovese. Ficou... Mas assim, Ju, eu tenho muita felicidade. Eu acho que a gente sempre trabalhou muito. E a nossa vida profissional foi um pouco distante da família. A gente tem essa... eu acredito que os filhos a gente sentiram muito esse afastamento, né? Mas assim, era em prol da família, sempre foi, né? A gente trabalhava para conquistar, para poder dar uma boa educação para os filhos da gente, né? E ensinar para eles o valor do trabalho honesto, né? Vocês deixariam seus filhos trabalharem na Memories? Eles não quiseram muito, não. Né? Não, mas se fosse, vocês não são donos, tá?
Eu acho que eles seriam muito felizes. Eu falo que, ele tá comentando que... Aí o Gilmar ficou pensando, alguém vai comer minha filha. Não. Naquela... com aquela equipe... Pense que ela namoraria um câmera. Eu falo, aquela equipe... eu falo que o melhor emprego que eu tive, quando eu era moleque, foi no Bradesco, onde eu era enganado o tempo inteiro. E eu aprendi a enganar as pessoas de brincadeira, né? Então, assim, vai lá pegar papel carbono faltado, pega lá a máquina de achar diferença, carrega essa bateria. Então, eu falei, esse tipo de sacada, de brincadeira de quinta série, é que faz o dia ficar leve. Eu falo, Ju, você vem aqui durante o dia, a gente brinca o dia inteiro. Nós estamos com 60 anos. Eu falei, a gente faz brincar. Agora há pouco eu estava brincando e fazendo pegadinha um com o outro. Eu falei, a MEB sempre foi um clima muito, muito legal, muito leve e muito família, um preocupado com o outro. Não tinha aquele negócio de... Quando entrava alguém diferente, a gente chamava a pessoa e falava, vou te falar uma coisa, eu não vou te mandar embora, mas vou te fritar. Você não tem que agradar só eu, você tem que agradar essa galera. Porque assim, é essa galera que vai te levar para cima ou vai te botar para fora. E era isso mesmo. Então existia um filtro natural. A nossa equipe recebia muito bem todo mundo. A gente meio que educou também esses moleques. Não eram garotos mesmo. Eu lembro que a gente ensinava que quando você chega no buffet, você chega já com a postura arrumadinho e tal, mas já entra cumprimentando o senhorzinho do banheiro, a senhora que cuida do banheiro feminino, entendeu? Cumprimente os garçons, sabe? Seja educado, porque tudo isso reverte para você e para a empresa também. Quer dizer, você é o representante da empresa quando você está nessa condição. Mas você deixaria? Ju, eu deixaria sim. Fora esse aspecto do almoxarifado da Copa, que eu fiquei, da MEB, que eu fiquei sabendo muitos anos depois, entendeu? Depois de muito tempo eu fiquei sabendo quem namorou com quem. Os casos mais sérios que virou casamento eu soube, né? Mas, não duraram. Não duraram. Mas também assim, teve personagem ali que trabalhou em mais de um filme, né? Teve personagem ali que trabalhou em 3, 4 filmes, entendeu? Mas não contavam pra gente essas coisas. Mas eu deixaria justamente pelo seguinte: analisando amigos meus que os filhos trabalharam com a gente, seja na baladinha de domingo que a gente fazia. Pô, cara, vários pais falaram pra gente, falaram, nossa, eu tô muito feliz, meu filho tá aprendendo um ofício, ele ama trabalhar lá, sabe? Ele percebia que a gente educava o filho, beber não poder beber. O Luiz Américo é um grande amigo da gente. Não, e assim, muitas vezes falou, ó, pode pegar as coisas e ir embora. Tá, que eu vou. Você sabe, tem história de pessoas que vieram andando de longe para cá, né? Porque não, você tinha uma. Teve funcionário que no sabadão ia trabalhar, esqueceu que ia trabalhar, e ficou no churrasco até. Ia sair 5 horas da tarde. E ficou no churrasco até as 3 da tarde e enchendo lá. Chegava lá com o olho vermelho, falando mole, eu já mandava embora. Não. Eu tô falando, você não vai pro evento. Mas eu não vou beber no evento, não. Você não vai chegar bêbado. Olhando a carreira que eu construí, de verdade mesmo, eu deixaria minhas filhas trabalharem na Memories de boa. Então, eu acho que era legal. Não, eu falo assim, era uma equipe que cuidava uma da outra. Entendeu? E do ruim também, velho. No bom e no ruim. É que eu não sei. Não chega em vocês. Não sei se você passou pelo almoxarifado, que isso é uma. Passei. É uma coisa que pra gente era novidade. Passei por almoxarifado, ganhei 2 filhas maravilhosas. E tudo bem. E vida que segue. Não, e detalhe, eu só não deixaria elas irem para o almoxarifado. Nessa parte vocês foram um pouco relapsos. Não, mas assim, ó. É porque o almoxarifado. Meu pai gera grande perigo. Meu pai devia ter confiado menos em vocês. Mas a gente fazia muita vista grossa também, Ju. Muita coisa a gente não sabia. Muita coisa eu fiquei sabendo depois. Mas a gente fazia muita vista grossa. Mas muito aumentada, viu? Não, mas eu falo, tem coisa que vocês acham que é lá e é no Vale. Não, eu sei que tem gente que gostava da minha mesa, entendeu? Eu falo assim, a gente fazia muita vista grossa em função daquilo que eu falei. Eu falou, essa molecada, que era uma molecada de 15, 16, 17, 18, eles estavam na flor de ir pra balada, de namorar. Quando a gente fazia uma entrevista de emprego, a gente falava assim, você namora? Né? O cara falou, namora, há quanto tempo? Um ano. Falou, você está preparado? Você está preparado para... Falou, não, mas minha mina é super de boa, ela super entende.
Você está preparado para ficar sozinho daqui a 2 meses? Porque nenhuma menina vai suportar um cara que não pode sair na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Isso tem data para acabar. E era uma coisa, porque eles trabalhavam. A gente fazia 70, 80 eventos por mês, Ju. Você lembra disso? Teve um mês de dezembro que nós fizemos 105 eventos. Não, lembra que nós fizemos uma vez uma reunião de firma, uma confraternização. No buffet Padovese, um pequenininho, tinha ali acho que 40 e poucos funcionários nessa época. 2002. E aí a gente chamou... Eu não estava ainda. Você não estava. E a gente chamou um cliente, pai de uma debutante, para ir lá no café da manhã, e a gente fez uma estimativa falando a importância de cada um deles para a equipe, para a empresa e tal. E aí o que isso significa, o que o nosso empenho num evento, o nosso capricho numa edição dos melhores momentos e tal, significava. E aí entrou o pai dessa menina, emocionado pra caramba, e falou que o debutante da filha dele era um sonho dele desde que ela nasceu. Então, nós não estávamos ali registrando um momento único, um momento banal, era um momento único na vida dela, não ia ter outro igual aquele, entendeu? Então, nessa reunião, eu lembro que a gente falou, olha, nós tivemos muitos eventos esse ano e a nossa expectativa é que o ano que vem a gente atinja 1000 eventos em dezembro, tá? Nós atingimos na primeira quinzena de setembro. Na primeira quinzena de setembro, nós comemoramos 1000 eventos. Na primeira semana de setembro. Faz essa conta, Ju, é ridículo. É absurdo. É ridículo. Não é sem noção. Eu acho, com toda a humildade do mundo... Assim, não gosto de gente humilde. Eu acho que até hoje não tem uma empresa de eventos que faça esse número de eventos. Eu acho assim, ó, dentro do Brasil todo, se você buscar no YouTube, Memories vai ter vídeo lá, porque alguma coisa tem. Né? Então, assim, dá uma olhada, vê a época que foi de quando é esse vídeo e o que esse vídeo proporciona. Você fala, meu, é muito atual, é muito moderno. Não, eu sabe? falo que eu fui, há 2 anos atrás, fui no casamento do meu sobrinho, e ele falou, vai ter uma surpresa lá, legal pra caramba, você vai ver o que é e tal. Aí teve o casamento na igreja, nós fomos pra festa, e na festa, eu esqueci o nome do buffet, um buffet maravilhoso, e passou a imagem do casamento. Então, mas já... Você viu? Ele já passou a imagem. Foi no ano 2000. Isso foi faz 2 anos atrás. Em 2000. Gente já tinha update. Não, em 2000 a gente fez o casamento do Mike Murphy, dono da M&M's. Da M&M's, chocolate. Ele é americano e casou com uma brasileira chamada Ineli. Tá? Era a secretária dele. Ele casou com ela nos Estados Unidos e veio casar aqui no Brasil. Olha que sorte da Ineli, né, gente? Na pousada. E eu não tanto é que eles fecharam a pousada Tabatinga. Acabou o evento, tá? No casamento, não sei o quê. Todo mundo foram ônibus, vans, levaram os convidados lá em Tabatinga, tá? Em Caraguá. Cada um recebeu uma cópia do DVD com making off desde a montagem do evento até o final do evento em DVD. Cada convidado recebeu isso. Eu estou falando de 23 anos atrás. Eu falei, cara, que novidade foi essa? Eles falam, a gente é ridículo, porque a gente tinha copiadora, ou seja, a gente sempre foi empreendedor e inventamos um monte de coisa aqui. Uma câmera implodindo dentro de um prédio, uma câmera implodindo. Meninos, eu quero agradecer vocês demais. Gilmar precisa fazer xixi. Ele tá com um problema a idade. Deixa imagina, Gilmar. Eu acho que você que teve um emprego na sua vida que mudou tudo o que podia acontecer no futuro. Com certeza não encontrou caras como esses. Isso é a idade. O tempo passa. Pois é. Imagina se o Fabão acabou de cortar. Praticamente tenho quase 20 anos de empresa. Imagina quantos anos o Gilmar não tem. Mas muito obrigada, Bé. Ju, obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho. Falo que falar da Memories pra gente revitaliza a gente, porque a gente não tem nenhuma memória ruim da Memories, né? Embora a gente esteja animado com o nosso novo negócio, que é tão embrionário e está dando legal, mas a paixão da nossa vida sempre vai ser
Américo. Então é uma oportunidade muito legal poder estar revivendo e relembrando. Inclusive, a gente está, quem estiver assistindo, eu estou olhando para cá, tem que olhar para lá, o Frank me ligou a semana passada, retrasada, propondo para a gente fazer um novo encontro de toda a galera. Então vamos ver se a gente consegue fazer aí agora, até setembro, mais ou menos, reunir toda a galera de novo, porque só sai coisa boa desses encontros. Então, eles são bem perigosos. Não, só sai coisa boa, você dá muito, é um dia durante a tarde, de repente, é um dia que você ri o dia inteiro. Então é muito legal. Só tranquilo. Faz tempo que a gente não faz. Obrigado, Beto, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, obrigada por ter me colocado aqui. Imagina, E obrigada por me proporcionar uma oportunidade de ter 2 filhas. Beijo, até semana que vem. Tchau, gente, tchau, obrigado.